dia para você que está ligado na programação do SBT. Você estava em rede nacional e agora está na rede local. Eu sou Felipe Malta e o nosso primeiro jornal de 2023 já está no ar. O dia seguinte na esplanada dos ministérios, SLU recolhe toneladas de lixo, mas faz a limpeza agora e o trânsito, por isso, continua fechado. 2 feminicídios na noite da virada. O motivo de um deles foi justamente a festa de Ano Novo. O que aconteceu, Mônica Vieira? Ela não está com a gente agora, mas daqui a pouquinho ela traz os detalhes para nós. Combustíveis vão ficar mais caros no Distrito Federal. Já tem posto reais no litro. Raíssa Lomonte. Oi, Malta, é isso aí. O consumidor já começou o ano com esse aumento que pode chegar até R$1 por litro, dependendo do posto. Mas a expectativa é que haja uma redução com a prorrogação da isenção de PIS e CONFINS. A gente vai saber os detalhes daqui a pouquinho. Tá bom, a gente descobre já já, agora 11 horas e 40 minutos. Sejam todos muito bem-vindos. Nosso jornal já está no ar. Ontem foi dia de posse do presidente da República, mas vamos começar a edição de hoje falando da posse local. O governador Ibanez Rocha, reeleito, tomou posse ontem, domingo, para o segundo mandato à frente do GDF. Dessa vez com uma nova vice, a ex-deputada Celina Leão, que agora é vice-governadora do Distrito Federal. Ibanez prometeu continuidade nos projetos já iniciados e acredita que os próximos 4 anos serão de paz. Ele começou o dia ao lado da família, numa cerimônia religiosa. O primeiro compromisso de Ibanez Rocha foi no Santuário Dom Bosco. Acompanhado da primeira-dama e do filho, ele participou da cerimônia em ação de graças. O governador reeleito se emocionou na chegada e destacou que a continuidade do trabalho será mantida. É um novo momento, com mais experiência, com mais tranquilidade. Eu acho que a gente tem muita coisa a fazer pela cidade. O evento contou com a presença de diversas autoridades. A segurança foi reforçada na região. Celina Leão destacou o trabalho feito pela equipe de transição nos últimos meses. O governador Ibanez determinou que o governo de transição traçasse as metas e fizesse um balanço do que já foi feito. E com toda certeza nós teremos grandes entregas nesses 4 anos aí. Na sequência, Ibanez Rocha e Celina Leão compareceram à Câmara Legislativa para serem empossados. Eles também acompanharam a posse dos 24 deputados distritais que assumem o cargo pelos próximos 4 anos. O líder do governo na Câmara Legislativa afirmou que vai trabalhar na base do diálogo para garantir o bom relacionamento. O respeito à minoria, respeito à oposição principalmente, para que a gente possa discutir todos os projetos importantes aqui na casa, se ouvindo e aperfeiçoando. Isso é o mais importante, é a questão do diálogo. A oposição promete jogo duro, mas buscando conexão para o desenvolvimento da cidade. É isso que nós vamos fazer, fiscalizar o governo do Distrito Federal, fiscalizar o orçamento, fiscalizar as estruturas que o Estado tem oferecido para a população. Tudo aquilo que for bom para a comunidade, for bom para o povo, nós vamos estar juntos, vamos melhorar o projeto. O que não for, certamente a gente vai brigar, vai lutar e apresentar as contradições ali. Na sequência, Ibanez também fez o primeiro discurso oficial. Ele destacou o foco em temas como segurança, saúde e questões sociais. O governador também inaugurou no Palácio do Buriti a foto oficial no mural dos governadores do DF. Ibanez foi reeleito no primeiro turno. Ele teve 50,30% dos votos válidos. O governador Ibanez Rocha também aproveitou o primeiro dia do segundo mandato para empossar os secretários. Dos 29 cargos, 20 foram ocupados por nomes que já fizeram parte nos primeiros 4 anos de governo. Possados: Gustavo do Vale Rocha na Casa Civil, José Humberto Pires de Araújo na Secretaria de Governo, José Itamar Feitosa na Fazenda, Ney Ferraz Júnior no Planejamento, Orçamento e Administração, Lucilene Maria Florencio na Saúde, Elvia Meridian Paranaguá Fraga na Educação, Walter Casemiro Silveira no Transporte e Mobilidade, Thales Mendes Ferreira no Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Hciel Maia com Relações Internacionais, Wellington Luiz Moraes com Comunicação, Fernando Antônio Rodrigues na Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, Gustavo Carvalho Amaral na Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcela Meira com Justiça, Clarissa Roriz com Atendimento à Comunidade, Luciano Carvalho com Obras, Matheus de Oliveira no Desenvolvimento Urbano e Habitação, Daniel Donizete com Meio Ambiente e Proteção Animal,
Ana Paula Soares, no Desenvolvimento Social, Gisele Ferreira, na Mulher, Rodrigo Delmasso, com Família e Juventude, Júlio César, com Esporte e Lazer, Cristiano Araújo, com a Secretaria de Turismo, Bartolomeu Silva, com Cultura e Economia Criativa, Vanderlei de Andrade, com Projetos Especiais, Cristiano Mangueira, no DF Legal, Wenderson Souza, com Administração Penitenciária, Paco Brito, com Assuntos Internacionais e Flávio Pereira, com a Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência. Deve ter percebido aí que faltou o novo secretário de Segurança Pública, né? A gente já explica. A princípio seria Júlio Danilo Souza Ferreira, mas o governador Ibanez Rocha confirmou que o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro assumirá o cargo. Portanto, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal é Anderson Torres, que antes de ir para o Ministério da Justiça era quem ocupava a pasta da segurança aqui no Distrito Federal. Agora, Anderson Torres retorna ao governo Ibanez Rocha. Bom, e ainda falando sobre política, mas agora política nacional, estão acontecendo ainda cerimônias de transmissão dos cargos dos novos ministros do governo Lula. Ontem nós vimos que eles tomaram posse e agora eles têm os cargos transmitidos. Natália Fruet está com a gente ao vivo. Nath, o primeiro a assumir o cargo foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é isso? Bom dia para você, feliz ano novo e desde já, parabéns pela transmissão ontem. Foi maravilhosa. Oi, malta. Boa tarde para todo mundo. Feliz ano novo. Parabéns para nós. Estava todo mundo envolvido nessa cobertura de transmissão num dia histórico aqui em Brasília. E sim, já começaram as cerimônias de transmissão de cargo. Na verdade, assim, não aconteceu uma transmissão de cargo porque o ministro Paulo Guedes o ex-ministro Paulo Guedes já havia inclusive deixado Brasília. Mas foi feita uma cerimônia aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, onde a equipe antes de transição e agora do governo Lula 3 trabalhou todo o mês de dezembro, né, o mês de novembro e o mês de dezembro, e o primeiro a ser empossado foi então Fernando Haddad, numa posse muito disputada, que o teatro do Centro Cultural Banco do Brasil ficou lotado, vários ministros do governo vieram, entre eles o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, que vai compor junto com Haddad, digamos assim, as pastas que vão tratar das questões econômicas. Inclusive, chamou atenção nessa cerimônia aqui, malta, que Fernando Haddad, ele leu boa parte do seu discurso, mas em alguns momentos improvisou. E aí improvisou falando sobre o quê? Falou que agora eles têm uma rede de postos Ipiranga, não só um posto Ipiranga, fazendo uma analogia a figura de linguagem que o ex-presidente Jair Bolsonaro usava para se referir a Paulo Guedes. Quando o Bolsonaro assumiu lá em 2019, ele fez das pastas vinculadas à área econômica uma pasta, um superministério. E aí Haddad disse que a diferença principal vai ser essa. Hoje são 4 pastas que vão agir, vão atuar de forma conjunta. Ele fez questão de citar no discurso Alckmin e também Simone Tebet. Simone Tebet, que estava aqui porque na semana passada, quando foi feito o anúncio dos nomes de Tebet e de Alckmin, havia toda uma discussão porque a ministra Simone Tebet é de outra linha, é mais liberal que Fernando Haddad, e aí a linha do pronunciamento de Haddad hoje aqui foi no sentido de fazer com que essa divergência ela fique em segundo plano, porque ele disse que eles devem atuar de forma conjunta e entrosada. Uma outra informação importante que o ministro, depois dessa cerimônia, conversou com a imprensa de forma rápida, mas conversou sobre a medida provisória que foi publicada, já está publicada, portanto, está valendo a continuação da isenção de PIS/COFINS, que são tributos federais, que essa isenção havia acontecido por uma decisão do governo passado e agora ela está mantida. E aí o que aconteceu? Na semana passada, a Haddad dá uma declaração à imprensa em que disse que pediu para a agora antiga gestão se abster sobre esse assunto. Só que aí acabou acontecendo o seguinte, a leitura de que o atual governo não iria manter essa isenção. E aí hoje a Haddad explicou que ele negou que pudesse ter acontecido um ruído entre a ala política e a ala econômica do governo Lula 3 e que, na verdade, o que aconteceu é que o pedido dele na semana passada para a antiga equipe econômica era para que eles não tratassem desse assunto e deixassem a decisão para Lula. E aí a avaliação, segundo Haddad, de Lula foi de que, nesse momento, é melhor
continuar com essa isenção dos tributos federais para que a população, o pessoal que está em casa, né, vai lá abastecer o carro, o caminhoneiro que usa o diesel, e que isso teria com certeza um impacto no preço do litro do diesel, do litro da gasolina, que por enquanto isso não aconteça até que a nova diretoria da Petrobras assuma, para se discutir então uma mudança na política de preços da Petrobras de uma forma mais macro. É essa a ideia de Lula a partir desse momento. Então, para quem está em casa agora, informação importante: isenção dos tributos federais, PIS, COFINS, da gasolina e do álcool, elas seguem até 28 de fevereiro, portanto, agora em janeiro e fevereiro. E para o restante, para o gás, para o biodiesel, diesel e o querosene de aviação, essa isenção ela continua até 31 de dezembro de 2023. Há uma preocupação dos integrantes do governo Lula 3, Malta, de evitar que haja aí uma disparada nos preços e que isso já no início do atual governo gere uma insatisfação da população, Malta. Muito obrigado, Nath, pelas informações. Para o nosso público local aqui, essa análise que você fez dos impostos nos combustíveis é o que afeta o dia a dia das pessoas. Havia essa suspeita, esse temor de que a gasolina voltasse a aumentar já a partir dessa primeira semana do ano. Então temos aí 2 meses em compasso de espera para ver qual vai ser depois a solução definitiva que o governo Lula 3, como você acabou de dizer, vai encontrar para essa questão. Diga, você queria complementar? Eu queria complementar, porque aí há um questionamento. O que acontece? A gente acompanhou em 2022 aquela disputa entre Estado e União, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro acabou anunciando esse corte de tributos e meio que obrigando, né, os governos estaduais a também abrirem mão da cobrança do ICMS. E aí tem toda uma discussão sobre isso. Alguns estados, eles já começaram a praticar outra alíquota, então já está gerando uma insatisfação da população. Inclusive motoristas aqui no Distrito Federal já relatam uma diferença no preço, mas aí, segundo a equipe econômica de Fernando Haddad, isso é em função dessas questões estaduais e não federais, porque a medida provisória está publicada, portanto, segue com o corte dos tributos federais, Malta. Nath, talvez seja o maior desafio do começo do novo governo Lula, encontrar uma maneira de viabilizar as determinadas reformas que ele quer implementar. Uma delas talvez seria mudanças na política de preços da Petrobras, mas enquanto faz esse processo todo de mudança, não onerar a população com aquilo que é mais sensível na hora de fechar as contas do mês, que é combustível, alimento, preço de energia elétrica, gás de cozinha. Então a gente fica aqui atento e durante todo esse mês de janeiro, em especial, a gente aciona nosso time do SBT Brasil para que a gente entenda de que forma as mudanças do governo federal podem trazer impactos aqui também para a nossa realidade local. Obrigado, Nath. Boa semana e bom trabalho. Valeu. Oi, gente, agora falando aqui dos nossos assuntos locais, né? Nessa virada de ano, o Distrito Federal registrou 2 crimes contra mulheres. Algo que a gente gostaria tanto de poder dizer que ficou no passado, vem já na noite do dia 31 para o dia 1º para mostrar que a luta pelo respeito à mulher continua e com maior intensidade do que nunca, pelo menos da nossa parte aqui na imprensa. A repórter Mônica Vieira tem os detalhes dessas 2 ocorrências. Ô Mônica, uma delas foi motivada por uma discussão dentro de um ônibus, foi isso? Explica pra gente. Boa tarde. Oi, Malta. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Isso mesmo. Aconteceu na BR-040. A equipe da Polícia Rodoviária Federal estava passando pelo local e viu uma movimentação estranha dentro desse ônibus do transporte coletivo. Quando eles entraram, tinha um homem agredindo uma jovem de 19 anos a facadas. Essa jovem, ela teve vários ferimentos ali, os policiais colocaram ela dentro da viatura e estavam transportando para o hospital de Santa Maria. Mas, infelizmente, ela não resistiu aí aos ferimentos e morreu. O agressor foi preso pela Polícia Rodoviária Federal e encaminhado para a delegacia do Gama. Ainda não se sabe dizer como que foi a dinâmica aí em relação a essa jovem de 19 anos e esse homem dentro
do transporte coletivo. A princípio, especula-se o seguinte, Malta, que ela estaria com o namorado dela dentro do ônibus e que esse agressor teria assediado a jovem. O namorado teria discutido com esse homem e começaram as agressões. Mas essas informações ainda não são oficiais. A polícia segue investigando esse caso. E olha só a tristeza, Malta. Aconteceu isso no dia do aniversário dessa jovem. Ela estava completando mais um ano de vida e foi morta dentro do transporte coletivo. Mas não foi o único caso aí. Às vésperas aí do Ano Novo, um outro caso foi registrado aqui em Ceilândia. Aqui em Ceilândia, nós estamos aqui na Delegacia da Mulher daqui da cidade, onde foi registrado o caso de uma jovem que foi assassinada pelo companheiro com quem ela vivia há cerca de 4 anos. Eles estavam morando juntos há 2 meses. E esse jovem que está preso aqui na delegacia, ele já é reincidente porque a Fernanda, a vítima, já havia registrado um boletim de ocorrência contra ele por agressão. Nós estamos aqui com a delegada Karen Lacamer, que vai falar pra gente mais sobre esse caso, né, delegada? Muito obrigada aí por aceitar falar com a gente. Como que foi a dinâmica desse caso específico aí, desse homem de 32 anos que confessou, que é o Maxwell Lucas, ter matado a companheira Fernanda? Bom, Mônica, foi isso. O que aconteceu? Do dia 31, vésperas das festas, Maxwell e Fernanda teriam se desentendido e, segundo a versão do Maxwell, eles entraram em vias de fato. Fernanda teria se munido com uma faca e, a partir daí, ele jogou a Fernanda no chão e a esganou com a própria mão. Diante dessa esganadura, Fernanda veio à morte e o autor ainda disse que teria tentado ressuscitar a Fernanda por meio de manobras, mas o que não teve sucesso. A partir daí, ele confessou para os parentes que teria matado a Fernanda e se evadiu do local. O Maxwell, então, ele se apresentou um dia depois, no dia 1º, às 8 horas da noite, ele se apresentou à delegacia, onde foi efetivada a sua prisão. Ele apresentou aí na presença do advogado e ele confirmou realmente que matou ela e foi intencional, esboçou algum tipo de sentimento, arrependimento? Então, ele confessou o crime. Foi colhido o termo de declaração do Maxwell, ele assinou esse termo e ele se colocou à disposição das investigações, mas eu não tenho essa informação de arrependimento, enfim. Ele disse que não tinha a intenção de tirar a vida da Fernanda. O que ele alegou na realidade? Então foi só barrar a questão da possível agressão dela contra ele, já que, segundo o depoimento dele, ela estaria com a faca? Infelizmente, a gente não tem a versão da Fernanda. Então, assim, o que a gente tem para trazer nesse momento são as alegações que o Maxwell apresentou. Elas serão confrontadas com as perícias, a perícia tanto no corpo da Fernanda quanto a perícia de local, e depois da reunião dessas provas que a gente vai poder comprovar e tentar chegar ao que realmente aconteceu. Ele já é reincidente só no caso da Fernanda ou tem outros boletins de ocorrência? O Maxwell já tem passagem por embriaguez, por tráfico e ele foi preso em março por lesão corporal contra a própria Fernanda. A família chegou a falar alguma coisa a respeito do relacionamento dos dois? A família procurou a delegacia para ter informações. Foi passadas as informações de que ele já estaria preso. Na verdade, essa é a resposta, né, que os familiares precisam, já que não tem como voltar atrás no que aconteceu. E disseram que esse relacionamento sempre foi conturbado, que o Maxwell seria usuário de drogas, de álcool. Então, assim, possui uma certa violência nesse relacionamento, o que pode, inclusive, ter causado a primeira agressão, que foi em março. Doutora, a senhora acredita aí que ele possa ser liberado na audiência de custódia, já que ele está detido agora, mas vai passar pela audiência de custódia com essa ficha extensa? Acredita que ele pode ser, sim, liberado e responder em liberdade? Não, eu acredito que não. Dado a gravidade do delito, afinal, foi ceifada a vida de uma mulher. Até a passagem criminal dele, ele vai ser submetido à audiência de custódia hoje ainda, vai ser ouvido pelo juiz, pelo promotor, e eu acredito que ele não vai ser solto.
A senhora, nós sabemos aqui que os casos de feminicídio, de violência contra a mulher são inúmeros, não só aqui em Brasília, mas em todo o Brasil, no mundo, pode-se dizer. As mulheres têm um pouco de dificuldade de largar esse cenário de violência, né? Nós sabemos que muita coisa influencia, a questão social, de ir para onde, porque existem muitas pessoas que criticam, mas na hora da pessoa sair de casa não oferece um quarto, não oferece alguma coisa para que essa pessoa saia dessa realidade, não tem meios para se manter os filhos. A senhora acredita que esse cenário de falta de apoio é o que faz com que as mulheres que sofrem violência permaneçam até chegar, enfim, nesse registro ruim de morte? Então, é o que a gente chama de ciclo da violência. É muito complexo conseguir tirar uma mulher de um ciclo da violência. Muitas vezes nem elas percebem que estão inseridas nesse tipo de violência. Porque crescem naquela situação, tem a dependência emocional, a dependência financeira. E com certeza, muitas não saem dessa situação por uma falta de apoio. Precisaria mesmo que elas tivessem não só um apoio psicológico, mas social, um amparo da família. E a gente tenta fazer isso, tenta proporcionar. O governo, inclusive, a gente está contando agora com a Casa da Mulher Brasileira, apoio psicológico, apoio financeiro, mas muitas vezes a gente não consegue tirar essa mulher. E o ciclo da violência, o que ele faz? Ele evolui a ponto de chegar, infelizmente, no feminicídio. Doutora Karen Lachammer, muito obrigada aí pelos seus esclarecimentos nesse caso específico daqui de Ceilândia, que não foi o único caso, né? Nós falamos aí que a polícia segue investigando esse outro que aconteceu na BR-040. Infelizmente, essa realidade. Começamos o ano aí, infelizmente, Malta, com esses 2 registros, mas vamos torcer para que essa realidade não diário, né, que seja um caso pontual e que esses índices diminuam no decorrer do ano. Eu volto com você no estúdio. Eu tenho uma esperança, só aquele restinho de esperança para não perder de tudo, porque o fato é que os homens, né, muitos deles ainda se comportam como se fossem monstros, embora a gente tenha que dizer que todos os dias que se a gente fica chamando esses homens de monstro, a gente esquece que eles são homens, né, e fica parecendo que é um monstro que surge do nada para matar as mulheres. Não, quem mata as mulheres é aquele homem que está dentro de casa, é aquela pessoa que está ali na sua frente, que se transforma em alguém extremamente cruel e violento e tira a vida da mulher. Mas só uma coisa para eu entender aqui, Mônica, o que ele relatou para a polícia é que a moça tinha tentado agredi-lo primeiro, que a esganadura então seria uma tentativa de defesa, foi isso? Isso, Malta. A princípio, eles teriam se desentendido aí porque ela queria ir para uma festa de fim de ano, da virada do ano, em um local, e parece que ele não queria ir para esse mesmo local que a jovem estava querendo ir. Então, segundo o que ele falou para a polícia, que conversamos aqui com a delegada responsável aí pelo caso, ela teria sacado uma faca. Então, para segurá-la, para que ele não fosse ferido, ele tentou segurar as mãos dela ali, mas esganou ela nesse momento, enfim, e cometeu o crime e disse que ela já estava com os lábios roxos, disse que fez besteira, falou para a família e fugiu. Tá, porque agora caberá à justiça, eu acredito que, como acabou de dizer a delegada, na audiência de custódia há motivos suficientes para manter esse homem em prisão preventiva, embora ele tenha se entregado à polícia, confessado o crime. Permitir que ele responda em liberdade é um péssimo sinal para a nossa sociedade machista que atenta tanto contra a vida das mulheres. Agora, obrigado, tá, Mônica, pelas informações. Queria agradecer também a delegada pela presença aqui no jornal. Mas eu queria começar essa primeira semana do ano dizendo para você, minha amiga telespectadora que está em casa, nesse caso específico, vocês separaram como a primeira agressão foi lá em março, que houve um tapa que aconteceu lá em março, e eu quero te dizer o seguinte, por mais que seja difícil, né, a não ser que você me diga de volta, Malta, eu não tenho condição de sair da minha casa, eu tenho 2 filhos pequenos, a gente depende desse homem violento, se eu saio daqui, eu não consigo nem alimentar meus filhos, porque aí a gente tem que se colocar no lugar da pessoa e cobrar não é de você uma posição, e sim do Estado, não é política pública que te atenda, que te forme para conseguir um emprego, que dê alimentação adequada para os seus filhos, para que a dependência financeira jamais seja um motivo que obrigue uma mulher a permanecer dentro do ciclo de violência. Agora, se não é esse o caso, se você só gosta da pessoa e até teria condições de sair desse relacionamento, pelo amor de Deus, entenda os sinais que esse homem te dá. Não é do dia para a noite que ele vai te matar. Primeiro ele vai te dar um tapa, como fez esse rapaz em março. Então não permita que a violência faça parte do seu relacionamento, porque a partir do momento que você tolera a primeira agressão, não dá para saber o que vem pela frente. Agora 12:02.
Agentes do Detran encontraram um motorista dormindo dentro de um caminhão que estava parado no meio da pista em Taguatinga. A Raíssa está com a gente ao vivo. Raíssa Lomonte, é isso? Acertei seu sobrenome? Seja bem-vinda ao nosso jornal e pode compartilhar com a gente suas informações. Acertou sim, é difícil, viu, Malta? Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha só, o motorista estava alcoolizado, simplesmente parou na via ali em Taguatinga, colocou o carro em ponto morto e apagou. Dormiu, né? Colocou em risco a vida dele e a vida das outras pessoas que estavam ali perto. Ele fez o teste do bafômetro, que apitou aí 3 vezes acima do limite permitido por lei. Portanto, ele cometeu um crime. Agora, os detalhes dessa infração a gente vai saber agora com Wesley Cavalcante, diretor de policiamento e fiscalização de trânsito. Infelizmente, né, Wesley, comum, época de fim de ano, o pessoal perde a mão ali na hora de beber e coloca em risco a própria vida, né? Boa tarde a todos. Realmente, fim de ano o pessoal exagera nas comemorações e esquece que depois de beber não pode dirigir. No caso, o condutor estava dirigindo um caminhão e parou próximo a um semáforo e realmente apagou. Os agentes tiveram até dificuldade para acordá-lo e realizar os procedimentos. 32 anos, até então a carteira dele estava ok, né? Ele podia transitar. Agora, quantos crimes ele cometeu só nessa parada dele? Olha, ele cometeu uma infração de trânsito, né? Gravíssima, né? Dirigir sob influência de álcool, correlata ao crime, que é dirigir sob influência de álcool acima dos limites permitidos por lei, né? Acima de 0,33 miligramas por álcool por litro de sangue é considerado crime. Ele estava com 1,10 no sangue, assim, estava realmente muito embriagado e foi conduzido à delegacia da área. Só para a gente entender, 0,33, né, corresponde ao que de bebida, por exemplo? Olha, depende da capacidade biológica de cada indivíduo, mas eu posso falar que, assim, que é um nível de embriaguez muito alto, né? 1,10, assim, raramente a gente consegue ter esses valores no ano. Certo, agora Wesley, fim de ano a gente sabe que o pessoal, né, acaba indo para confraternização, sai do trabalho, vai direto ali para o happy hour. Qual o balanço do Detran nesse fim de semana? Que a gente teve o Réveillon, tivemos também a posse, enfim, muita agitação aqui na cidade, né? Qual o balanço do Detran em relação aos carros, né, e aos motoristas que foram pegos aí no bafômetro? Isso, muita movimentação de pessoas e veículos nesse fim de ano. Nesse final de semana, quase 400 veículos abordados, cerca de 45 condutores foram flagrados sob influência de álcool, 20 inabilitados, mais de 30 veículos removidos ao depósito do Detran. Realmente, assim, ainda falta um pouquinho de conscientização para a população em relação ao risco de beber e dirigir. Às vezes a gente ouve, né, alguns comentários, não, só uma cerveja nem vai passar no bafômetro, é só um vinho, não é bem assim, né? Não é bem assim, né? O limite realmente é 0 e se beber, não dirija. Tá certo. Bom, agora o começo de ano, a situação tende a ficar tranquila, muita gente viajando, já as ocorrências costumam diminuir em janeiro? Diminui um pouquinho, muita gente está realmente viajando, menos pessoas na capital, mas as ações do Detran continuam. Todos os dias nós teremos blitz para combater a questão do álcool à direção e depois já vem o carnaval, então o Detran não para. E aqueles que foram pegos agora, nesse fim de semana, já começam 2023, então sabendo que eles não vão ter mais a carteira vai ser suspensa. Isso, a penalidade, além da multa, 7 pontos na CNH, é suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Então os processos já vão ser abertos e eles vão ter o direito de se defender, mas a penalidade é suspensão de 12 meses. Suspensa, aí a pessoa resolve dar uma arriscada, pega o carro e vai passear. O que acontece se for pego de novo? Olha, dirigir com a carteira suspensa é crime de trânsito, além de infração de trânsito. E caso ela seja flagrada com alcoolemia de novo, a multa é em dobro em relação à infração anterior. Você falou uma palavra aí, alcoolemia, né? Que às vezes não é tão conhecida assim das pessoas. Das pessoas com alcoolemia, então, só pra gente terminar aqui, foram quantas? Foram 45 nesse final de semana. Esperamos que esses números diminuam para os próximos. Tá certo, Wesley. A gente espera que esse ano a gente não noticie mais casos como esse, né? Bom, fica aí a dica então para os motoristas. É o que todo mundo já sabe, né? Bebeu, não dirige. Eu volto com você.
Obrigado, Raíssa. Agradeço ao Detran pela presença com a gente ao vivo. Nada mais importante do que a gente começar o primeiro jornal do ano fazendo esse alerta, porque ao longo de todo o ano passado a gente noticiou tanta tristeza, resultado da trágica combinação direção e bebida alcoólica, que a gente torce de todo o coração para que em 2023 a gente não precise muito falar disso. Até porque, gente, posso ser muito honesto aqui com vocês, a nossa equipe aqui desse jornal, a gente ama contar história boa. O que a gente mais gosta de fazer é contar história de gente que superou desafio na vida, que tem algo para nos ensinar, notícia boa, história boa. Agora, enquanto as ruindades continuarem acontecendo, nós não podemos tapar o sol com a peneira, né? A gente vai ter que mostrar a realidade aqui no jornal. Então é por isso que a gente torce tanto por uma mudança de realidade, porque o jornal que você vê na sua casa todos os dias é resultado da realidade do Distrito Federal. E enquanto a gente tiver que noticiar as coisas, a gente vai noticiar, óbvio, sem perder o otimismo. 12:08. A gente vai fazer agora uma pausa nas notícias locais para falar sobre a despedida do Rei Pelé. A gente já tem imagens ao vivo agora da cerimônia do velório, que está sendo feita desde o final da manhã. Essa é a fila de admiradores que se formou ali em volta do estádio da Vila Belmiro, em Santos, no litoral paulista, na cidade do time onde Pelé se consagrou como o gigante do futebol, o inigualável que foi enquanto foi atleta. Aliás, a gente estava até comentando aqui antes do jornal começar, ele se despediu do Santos em 72, foi jogar nos Estados Unidos, então faz 50 anos que o Pelé não joga num time brasileiro. E para a gente ter noção da grandeza desse atleta, estamos até hoje falando de quão único ele foi nesse esporte. O Pelé é considerado o embaixador mundial do futebol. Foi eleito atleta do século, atuou por mais de 20 anos no Santos Futebol Clube e levou o clube a ganhar mais de 40 títulos. Pelé estreou na seleção brasileira com 17 anos de idade. Foi ministro dos esportes entre os anos de 1995 e 1998 e um pouquinho antes, em 1977, o ano em que ele se aposentou, ele ganhou o título de embaixador mundial do futebol. Em 1981, veja você, ele foi eleito o atleta do século em votação do mundo inteiro realizada pelo jornal francês L'Équipe. Não só os seus pares atletas, não, o mundo o reconhece assim. Pelé nasceu no dia 23 de outubro de 1940, na pequena cidade mineira de Três Corações. A família se mudou para Bauru em 1944, ano que o pai do Pelé, também jogador de futebol, conhecido como Dondinho, foi jogar no Bauru Atlético Clube. O Pelé, criança, disse que se inspirava no pai e que queria ser um jogador de futebol tão bom quanto o pai. Para a alegria do pai, do filho e de todo o planeta, Pelé superou todas as expectativas. Aos 11 anos de idade, foi levado pelo ex-jogador Valdemar de Brito, do Clube Atlético Bauru, e aos 16, o mesmo Valdemar encaminhou Pelé para o Santos. Esse Valdemar apresentou Pelé para a Vila Belmiro e costumava dizer, segundo contam os livros de história do futebol, que olha, esse menino vai ser o maior jogador de futebol do mundo. Acertou precisamente, né? E os registros não deixam dúvidas de que lá ainda adolescente, o Pelé já apresentava um porte físico muito acima da média, uma enorme habilidade para controlar e disparar a bola. O que ficou marcado também como das maiores aptidões do rei do futebol foi a velocidade de raciocínio, né? Uma mente de um atleta que olhava assim, para a disposição dos jogadores, olhava para onde ele mesmo estava dentro de campo, observava a posição da bola e calculava em milésimos de segundos o que ele tinha que fazer para marcar um gol. Até Vinícius de Moraes, dos poetas mais conhecidos da literatura brasileira, ele se rendeu à habilidade do Pelé. Porque quando os dois foram homenageados na França, em 1966, ainda sobre essa habilidade de raciocínio que eu comentei agora há pouco, Vinícius de Moraes declarou: "Você, meu grande Pelé, é um gênio completo, porque o seu futebol representa um reflexo imediato da sua cabeça nos seus pés. Eu, disse Vinícius, não sou gênio, não. Eu tenho que pensar um bocado para que a minha mão consiga transmitir direitinho o que a minha cabeça pensou. Os meus gols, disse o poeta, são mais raros que os seus, Pelé. Você, com justa razão, é chamado de o rei. Quanto a mim, que rei sou eu." Não à toa, né? Ele estreou no time profissional do Santos com essa idade, 15 anos, entrando no segundo tempo e já marcando gol na estreia. Pelé chamou a atenção do país e pouco tempo depois estreou na seleção brasileira com a camisa verde e amarela. E é o único jogador do mundo que conquistou 3 Copas durante a sua atuação. O único que ganhou 3 Copas.
Pelé foi um ídolo e um ícone dentro e fora dos gramados. Marcou gerações de diversas formas. Como nós comentávamos há pouco aqui na redação, né, com a equipe, talvez o maior embaixador brasileiro no mundo, né, quem realmente apresentou o nosso país a todos os outros do planeta. Com objetos inestimáveis, lembranças, parcerias, encontros e até mesmo histórias em quadrinhos, a gente vê um pouquinho do que foi Pelé. Vamos ver. Difícil encontrar alguém que não tenha lamentado a morte de Pelé. Era um gênio. Para mim, o maior de todos. A dimensão que o Pelé teve, eu acredito que, olha, seja muito mais que mundial. Assim. A gente aceitar e torcer que nasçam novos Pelés aí, para o nosso futebol brasileiro cada vez mais evoluir, né? Quem conviveu com o rei sentiu mais ainda. Paulo Roberto Falcão comandou Pelé no último jogo dele com a camisa da seleção brasileira em 1990 e lembra com saudade daquele momento. Ele foi lá no último treinamento, foi lá, treinou, gritou com seus companheiros, orientou todo mundo e me fez um pedido. Professor, me chamou de professor, digo, eu posso bater uma falta se tiver? Digo, Pelé, você pode fazer o que quiser com a bola. Aliás, você sempre fez o que quis com a bola. Tudo que remete ao maior ídolo do futebol brasileiro agora ganha ainda mais valor. Um verdadeiro tesouro. Esta é uma camisa 10 da seleção brasileira de 1971, autografada pelo próprio Pelé. Relíquia de colecionador, que depois da partida do craque não está mais à venda. Essa camisa não sai daqui por nada. Pelé e futebol é a mesma coisa, né? O Pelé, para mim, ele é maior do que qualquer clube brasileiro. Carinho também na memória de um dia histórico para o ex-zagueiro do Internacional, Bolívar, que em 2010 recebeu das mãos do rei a taça de bicampeão da Libertadores da América. Quando me entregou o troféu, falou para mim, né, Bolívar, obrigado por trazer novamente a Libertadores para o futebol brasileiro. E outra, né, a gente nem sabia que o Pelé estava no Beira-Rio naquela noite para a entrega do troféu. Então foi uma surpresa maior ainda, né? Um gênio eternizado também nas histórias em quadrinhos por outro craque, Maurício de Souza. O próprio rei ajudou a dar vida ao Pelézinho. Me surgiu a ideia de fazer um personagem baseado no Pelé. Eu queria fazer um Pelézinho. E ele gostou da ideia, só que ele falou que ele preferiria que tivesse um personagem super. Um super... Eu falei, então, já que a gente não está se entendendo, leva para os seus 2 filhos lá. Ele falou, você tinha razão, eles gostaram mais do personagem criança. Essa é a história que eu tenho gostosamente do meu amigo Pelé. Deixa eu fazer aqui uma consideração que eu até disse isso semana passada quando a gente estava se encontrando no Primeiro Impacto em Rede Nacional. Eu tenho 32 anos de idade. Então, quando eu nasci em 1990, né, o Pelé já há 13 anos não jogava mais profissionalmente, há 17, 18 não jogava mais no Brasil. Óbvio que eu, como tantos milhões de brasileiros, né, não vimos ele jogar. A gente sabe das histórias desse atleta, mas... eu chamo a atenção de você que está em casa, especialmente você que, né, tem 30 ou é um pouco mais jovem, porque só agora, quando a gente se depara com tantas homenagens vindas do planeta inteiro, que a gente compreende a dimensão planetária que esse brasileiro alcançou. Sem dúvidas, é o brasileiro mais conhecido do planeta de todos os tempos. Sem dúvidas, prestou um papel inestimável à nossa nação, mais do que jogar bola. Por incrível que pareça, né? O jogador de futebol que é considerado o maior de todos os tempos, muito além de jogar futebol brilhantemente, fez o papel de apresentar o Brasil ao mundo. E por todas as viagens que teve, em todos os encontros que protagonizou com líderes mundiais, levava a mensagem da paz, da amizade entre os povos e as nações. Talvez venha muito dessa postura de Pelé a nossa imagem brasileira de ser um país pacífico, que viaja pelo planeta, nossos líderes, nosso povo viaja pelo planeta defendendo que os conflitos sejam resolvidos de forma pacífica. A gente teve no jogador Pelé um embaixador, um defensor dessa ideia. E o Pelé e o SBT tiveram sempre uma relação de muita proximidade, muito carinho também, porque aqui na nossa casa o rei se sentia em casa.
Foram várias participações marcantes de Pelé em programas e telejornais aqui do SBT. Momentos que proporcionaram ao público alegria, informação e que protagonizaram instantes inesquecíveis. A proximidade de Pelé com o SBT existe antes mesmo do próprio SBT nascer. Ele vem de uma relação de longa data entre o rei do futebol e Silvio Santos, repleta de admiração, amizade e carinho mútuo. Eu e você com muito amor. No sofá da Hebe, Pelé sempre esteve à vontade com a amiga. Nesse especial de fim de ano, ele soltou a voz ao lado de ídolos da música brasileira. No famoso banco da Praça é Nossa, Pelé deu risada. E também fez rir. Sabe o que é? Eu mudei de ideia, Buiu. Ainda ganhou uma homenagem de Carlos Alberto de Nóbrega. Eu tenho o prazer de ser amigo, tenho a honra de ser amigo do Pelé. E ele é essa pessoa simples que está aqui. É o brasileiro mais famoso que mais fez pelo Brasil. Muito obrigado. Com esta simplicidade. Muito obrigado. O rei do futebol, Pelé. Não faltou assunto no papo descontraído com o humorista e apresentador Jô Soares, que também nos deixou neste ano. O rei do futebol explicou por que se referia a Pelé como se fosse outra pessoa. Então o Pelé virou um imortal, virou uma pessoa sem sentimento. E o Edson... Não, o Edson é uma pessoa que tem defeitos, que tem sentimento, que tem a sua vida própria. No Boteco do Ratinho, o Pelé reencontrou Ronald Golias e relembrou um marco da televisão. Quando era jovem, o ídolo estrelou um episódio do clássico humorístico Família Trapo, ainda nos anos 60. Da minha carreira. O rei recebeu um depoimento emocionado do humorista. Uma das coisas mais gostosas que me ajudou profundamente na minha carreira, e eu tenho certeza que isso vai até o fim da minha vida, foi o Pelé ter feito a Família Trapo comigo. Ah, não tem dúvida. Obrigado. Quem nunca sonhou em conhecer o rei? No programa Viva a Noite, Gugu Liberato realizou no quadro Um Sonho Maluco um encontro de um fã com o craque. Afinal, esse não era seu sonho maluco. Com direito a bate-bola. Vamos lá, Beto, não pode parar. E visita a sala de troféus na casa de Pelé. Todos eles têm valor para mim. Foi no SBT que Pelé estreou como apresentador, comandando 1 Minuto com Pelé, boletins diários durante a Copa do Mundo da África do Sul em 2010. Não é fácil. Quando relembrou um episódio da campanha do Tri, o rei se emocionou. Ele chegou para mim e falou: não chora não, Pelé. Eu vou ganhar essa Copa, nós vamos ganhar essa Copa para você. Na bancada do SBT Brasil, Pelé levou ao público comentários certeiros sobre a atuação da seleção. E tenho certeza, eu vi o jogo da Holanda, que a Holanda não vai sair jogando para cima do Brasil, apesar de ser um time mais latino-europeu. É um time muito bom. Pelé volta com a gente daqui a pouquinho. Pelé, foi muito bom recebê-lo aqui no SBT durante mais de 40 anos. Fica a saudade, a memória e a gratidão. Nossa e do público. Pelé eternizou a palavra Santos. Não apenas o time, mas a cidade, que dedicou amor ao rei. Museu, estátuas e monumentos para mostrar a relação de carinho e respeito entre ídolo e cidade. O café produzido aqui chegava a tantos países de navio a partir do Porto de Santos, que ao mesmo tempo foi a porta de entrada de milhares de imigrantes nos séculos passados. Mas definitivamente a cidade de Santos fincou os pés no mapa do mundo à base de chute. Aliás, dos chutes, dos dribles, dele. Pelé. 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 Ele não nasceu aqui, mas tanta genialidade, técnica e talento fizeram de Pelé um ponto turístico de carne e osso. Francisco mora em Pernambuco, chegou a Santos de navio ontem. Sempre quis estar aqui. Foi uma infeliz coincidência com a morte do rei. Santos, Pelé é uma coisa que é indissolúvel. Então, assim, quem pensava Santos pensava praia, mas acima de tudo pensava Pelé.
Tá aí um casamento que não se rompeu nem mesmo quando Pelé deixou de jogar na Vila Belmiro. A associação entre Santos, clube e cidade, e o rei é automática, quase instintiva. Portanto, se o Brasil é o país do futebol, Pelé fundou a capital aqui. Ruas e fatos se cruzam o tempo todo. Olha a estátua em homenagem ao maior dos craques, em frente à padaria que ele frequentava. Dia de Natal, ele vinha visitar a mãe dele, que a mãe dele morava aqui. Aí ele passava aqui e punha a cabeça para fora do lado de cá sempre, não de vizinho do carro, do lado de cá. Falava, é o santo, esse ano vai. Aí a padaria vinha de perna pro ar, né? E o que dizer da barbearia do seu Didi? Ele hoje com 84 anos. Autor do corte de cabelo que deu ao então menino Edson Arantes o inconfundível topete. Foi eu que criei o topete dele, ele gostou muito e ficou cortando o cabelo até agora na hora da morte. Um grande cliente e um grande amigo. A cidade está mesmo cheia de referências e para não deixar dúvidas de onde estamos, a camisa 10 do Santos foi eternizada em concreto, mármore e aço, obra do arquiteto Carlos Prates. Como é que a gente pensou nisso? A gente pensou na história do Santos, de todos os tempos, camisas que ele usou, para chegar nessa conclusão do desenho, dessa camisa branca. O Santos teve camisa preta e branca listrada, e a gente pensou numa coisa realmente que ligasse Pelé e Santos numa coisa só. Pelé e Santos é uma única coisa só que existe na cidade. Por tanta paixão e vibração vividas aqui, o rei escolheu Santos como endereço de suas memórias. Esse é o Museu Pelé, com 600 peças doadas pelo protagonista de tantas glórias. O Pelé teve convites para montar um museu em Berlim, Tóquio, Nova York, no Rio de Janeiro, em várias outras cidades do mundo. Mas aqui ele criou raízes. Aqui ele viu o mar pela primeira vez, chegou com 15 anos, fez a vida, aqui ele se tornou um mito. Então a vida dele está toda aqui. Então era um sonho dele que toda essa homenagem fosse feita aqui. E o mais importante também, que ele sempre falou, que fosse feita em vida. Então ele teve o prazer de ver esse museu realmente sair do papel e esteve aqui várias vezes. Aqui estão inúmeras fotos, como esta, na época em que serviu o exército num quartel da cidade. E outra de quando se formou em educação física numa faculdade. Em tudo isso e nas lembranças de todos nós, Pelé nunca haverá de morrer. Olha, pessoal, agora 12h25, a gente vai assistir imagens ao vivo que chegam para nós direto da região, externa do estádio da Vila Belmiro, em Santos, onde a multidão se aglomera e forma fila para poder se despedir do rei do futebol. O presidente Lula deve comparecer ao velório do rei Pelé em Santos. Agora pela manhã, a agenda que o presidente, empossado ontem, cumpre é de receber vários chefes de Estado. Então são reuniões uma atrás da outra que acontecem nesse momento. Inclusive daqui a pouco a gente vai ter informações sobre o teor dessas reuniões. Mas estou mencionando a agenda do presidente Lula porque o que vai ser decidido é se ele comparece ainda hoje ao velório de Pelé em Santos ou se fará isso na parte da manhã de terça-feira, já que a cerimônia de velório que você assiste agora com imagens ao vivo se estenderá até a terça às 10 da manhã também. O que você vai assistir agora é uma reportagem que a gente preparou e que traz um pouco da repercussão internacional que a morte do Pelé provocou. Vá reparando a cada manifestação se já houve ou se haverá algum brasileiro que em sua despedida provoque reações vindas dessa maneira, de todos os cantos do planeta. O estádio mais famoso da Inglaterra ficou com a cara do Brasil. No painel luminoso de Wembley, o nome repetido em todo o mundo com carinho em diferentes sotaques. As pessoas amam o Pelé, disse Michael na Nigéria. Antes dele, a camisa 10 era apenas mais um número. Depois dele, virou algo especial. E os grandes jogadores passaram a querer usar o número 10 em seus times, disse Pep Guardiola do Manchester City, um dos maiores treinadores da atualidade. Reverenciado onde mais brilhou, dentro de campo. Com 1 minuto de aplausos na Austrália e homenagens emocionantes na França, na Espanha e na Inglaterra. A sede da Conmebol no Paraguai ficou iluminada.
A entidade anunciou 1 minuto de silêncio nos jogos da Libertadores e da Sul-Americana até as oitavas de final neste ano. Em Bangalore, na Índia, velas e mensagens pela perda do brasileiro, homenageado em um altar em praça pública. Em Mumbai, outra cidade indiana, as jovens artistas retrataram assim o que sentiam. Vou te falar uma coisa, você não encontra jogadores como Pelé hoje em dia, disse o treinador da escolinha de futebol no Paquistão. Pelé jogou por 3 anos no New York Cosmos e encerrou a carreira oficialmente aqui nos Estados Unidos. No país onde o esporte mais popular é o futebol americano, a perda do craque brasileiro repercutiu não só aqui na Casa Branca, com uma mensagem de reconhecimento e pêsames do presidente Joe Biden, mas também entre a população. O bar na Califórnia tem camisas com o nome e o número dele. Na Times Square, em Nova York, o rosto conhecido foi a inspiração para o artista de rua. É triste ver uma lenda partir, disse este jovem admirador do rei. Até o Vaticano prestou homenagens, com a camisa autografada para o Papa Francisco e imagens de Pelé, ao lado de outros 3 papas, Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI. Como o Cristo no Rio, como o Maracanã, o verde e o amarelo pintaram até uma constelação em outra galáxia, como lembrou a NASA, e ficaram em evidência durante todo o dia com a lembrança da estrela maior que tanto valor agregou às cores do Brasil. Ontem, pessoal, na cerimônia de posse, a oficial, que acontece no Congresso para dar posse ao presidente e ao vice-presidente, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, lembrou antes de dar posse ao presidente Lula que nesses últimos dias que antecederam a virada do ano, nós tivemos muitas perdas significativas, A do Pelé, que nós mencionamos agora e rendemos as homenagens, mas também a do Papa Bento XVI, que foi lembrado na cerimônia de posse ontem por 1 minuto de silêncio na cerimônia no Congresso. Conservador, rigoroso, discreto, Joseph Ratzinger entrou para a história como o primeiro pontífice a renunciar em mais de 600 anos. Vocês sabem que na católica o Papa é o sumo pontífice, ele só é substituído quando morre, E esse Papa, pela primeira vez em 600 anos, decidiu abdicar do cargo mais importante da Igreja Católica, eleger um sucessor e viver numa vida bastante discreta depois de então. A trajetória do Papa emérito Bento XVI também ficou marcada por críticas e escândalos lá no Vaticano. 19 de abril de 2005. A fumaça branca na chaminé da Capela Sistina indicava o anúncio de um novo Papa. A partir daquele momento, o nome Bento XVI seria conhecido no mundo inteiro. O pontífice assumia o comando da Igreja Católica com a difícil missão de substituir o carismático João Paulo II. Joseph Ratzinger nasceu em 16 de abril de 1927 na região da Baviera, na Alemanha. Filho de um policial, desde cedo demonstrava vocação católica. Estudou num seminário que acabou fechado pelo regime nazista. Aos 16 anos, foi forçado a se alistar no exército alemão. Nunca esteve em combate. Após a queda de Hitler, passou 3 meses como prisioneiro de guerra. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, ele e o irmão entraram no seminário católico. Em 1951, os dois foram ordenados sacerdotes. No ano seguinte, passou a lecionar teologia. No final da década de 1970, tornou-se arcebispo de Munique e depois cardeal. Joseph Ratzinger participou dos conclaves que elegeram os papas João Paulo I e II. Foi eleito líder da Igreja Católica 2 semanas após a morte de seu antecessor. O papado de Bento XVI foi marcado por críticas, algumas delas pelo silêncio e omissão da Igreja Católica em relação às denúncias de abuso sexual envolvendo sacerdotes. O Papa também foi alvo de protestos por declarações consideradas ultraconservadoras. Em 2012, documentos sigilosos da Santa Sé foram vazados, revelando casos de corrupção, conflito de poder na Cúria e má gestão do Banco do Vaticano.
Em fevereiro de 2013, aos 85 anos, Bento XVI deixou o comando do Vaticano, alegando como motivo a idade avançada. Foi a primeira renúncia de um papa em mais de 600 anos. Após a chegada de Francisco, Bento XVI tornou-se papa emérito e passou seus últimos anos num mosteiro do Vaticano. Em 2020, ele ficou abatido com a morte do irmão. A imprensa alemã disse que a saúde de Bento estava frágil e que, apesar da memória e capacidade intelectual intactas, ele quase não conseguia falar. O Vaticano confirmou o diagnóstico de erisipela, uma infecção que atacou o rosto do Papa Emérito, mas negou que a vida estivesse em risco. Aos 95 anos, morreu o homem que já foi visto como um entrave para reformar a igreja e que depois abriu caminho como nenhum outro para a renovação. E sempre teve um temperamento cordial, apesar dos embates intelectuais. Quando ainda comandava a igreja, disse uma frase que marcaria sua trajetória: "O homem é feito para a paz, que é um dom de Deus." De volta aos nossos assuntos aqui locais, o ano mal começou e a gasolina já aumentou. Tem posto cobrando quase R$1 a mais do que na semana passada. Raíssa Lomonte, boa tarde. Qual que é o motivo aí desse aumento? Malta, a gente fez até uma pesquisa, né? A gasolina variou entre R$ 4,99 e R$ 6,30. Por quê? Esse aumento começou de forma automática, porque foi suspensa, né? A questão do PIS, CONFINS e CID, né? A cobrança havia sido suspensa depois, no governo anterior, depois voltou a valer. Ontem, o presidente Lula prorrogou essa suspensão por mais 60 dias. Então, até ser publicada no Diário Oficial da União, o aumento valeu, né? Porque a cada nota fiscal emitida, a distribuidora tem que cobrar esse imposto. Agora, mesmo que provisoriamente, a tendência é de uma queda nesses preços, já que o presidente Lula prorrogou a medida. Agora, falando do Distrito Federal, tem outro impasse, que é a questão do ICMS, né? Apesar então de Lula ter prorrogado, a tendência é de aumento por causa dessa recomposição do ICMS, que é um imposto muito importante para os governos estaduais. Aqui no Distrito Federal, o ICMS não vai ser reajustado sobre a gasolina e o etanol, mas vai ser cobrado então sobre o diesel. Nós conversamos sobre esse assunto com o Paulo Tavares, que é presidente do Sindicombustíveis. Ele trouxe um panorama geral então sobre como deve ficar os preços combustíveis aqui no Distrito Federal. Vamos conferir. Desde o dia 1º de janeiro de 2023, no novo ano que se começou ontem, né? Deixou de valer a Lei Complementar 192 e 94. Com isso, todas as distribuidoras, por força de lei, passaram a cobrar os impostos federais, PIS, COFINS e, no caso da gasolina, a CID, a partir do dia 1º de janeiro. Ou seja, no caso do dia de ontem, que foi domingo, apesar de ser domingo, as distribuidoras podem sim entregar produtos, elas fazem isso, né? Então, todos aqueles revendedores que compraram combustíveis no dia de ontem e também no dia de hoje, porque apesar do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ter assinado a medida provisória, ela só passa a valer, como a própria medida provisória está escrita, a partir da sua publicação no Diário Oficial da União, que ainda não aconteceu até o dia de hoje, né, dia 2, são 10 horas e 30 minutos. Ou seja, é preciso aguardar a publicação no Diário Oficial para que as distribuidoras possam deixar de cobrar esses impostos. Os impostos são cobrados a partir da emissão da nota fiscal, não é no revendedor. Quando a distribuidora emite a nota fiscal ao revendedor, que é o posto de combustível, já é cobrado o PIS, COFINS, a CID e também o ICMS. É preciso ficar claro que no caso do Distrito Federal, houve um aumento de ICMS também a partir de 1º de janeiro de 30 centavos no diesel. Ou seja, mesmo que haja a desoneração do PIS, COFINS e CID, publicando no Diário Oficial nos combustíveis, no caso do diesel, haverá sim um reajuste de 30 centavos por litro de diesel vendido nas bombas. Por quê? Obviamente pelo mesmo motivo. Ao se retirar a Lei Complementar 192 e 94, aonde o preço médio para se calcular o ICMS, a incidência da alíquota de 14% de ICMS no diesel, deixou de ser feito dos últimos 60 meses e passou a ser calculado com a variação dos últimos 15 dias.
O diesel sofreu um reajuste nos últimos 2 anos de 114% nas refinarias e a gasolina de 63%. Por isso que o preço médio dos últimos 5 anos é muito menor do que o preço médio dos últimos 15 dias. Com isso, a base de cálculo ficou muito maior, então provocou um reajuste de 30 centavos no ICMS do diesel, que já passou a valer desde o dia ontem, 1º de janeiro de 2023. Ou seja, desonerando os impostos federais, ainda haverá um reajuste do diesel de 30 centavos. Gente, a dificuldade nossa de acompanhar essa fala do Paulo Tavares, que é o presidente do Sindicombustíveis, não é necessariamente culpa dele, tá? Aliás, não é culpa dele, é para você ter noção de como é complexo o sistema tributário aqui no Brasil, né? A gente começa primeiro o dia útil do ano tendo que entender a desoneração só vale depois da publicação no Diário Oficial, aí ontem, como não estava valendo ainda, tem que cobrar um imposto já na nota fiscal, então ontem ficou mais caro, mas pode ser que depois fique mais barato, mas tem também o ICMS que ficou mais caro, quer dizer, é difícil da gente entender, né? É um exemplo claro de que uma reforma tributária que simplifique não só a cobrança de impostos, mas o entendimento que a população tem sobre o recolhimento desses tributos é urgente. Porque é óbvio que nenhum de nós vai dizer que cobrar imposto não é importante. Óbvio que é importante. Escola pública, polícia, posto de saúde, tudo se paga com o dinheiro que o governo arrecada no consumo e na renda. Agora, fazer isso de uma forma que seja tão difícil do cidadão compreender, fica parecendo que a intenção é essa mesmo, deixar tão complicado que ninguém entende, logo ninguém protesta, ninguém questiona. A posse ontem do presidente Lula fez a esplanada dos ministérios ficar lotada, né? Como poucas vezes a gente viu. A gente que mora aqui em Brasília sabe o tamanho daquele canteiro central, né? Para encher tem que ter muita gente. E ontem, pessoas de vários estados brasileiros se reuniram aqui na capital para essa festa democrática. Depois da posse de Lula, começaram os shows do chamado Festival do Futuro, com vários artistas amados pelo público, entre eles Chico César, Alceu Valença e também Pablo Vittar. A festa só terminou no início da manhã de hoje. Foi ao som do funk que o som nasceu nesta segunda-feira no Planalto Central. Uma multidão inimiga do fim virou a noite comemorando a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Valesca Popozuda foi a última artista a se apresentar. Agora são 5 horas da manhã e ainda tem gente animada. Me coisa, como que tem essa animação 5 horas da manhã? Muita euforia com a posse do Lula, também os artistas chamados, foi muito legal a festa. A festa começou no domingo cedo. A famosa esplanada dos ministérios mais parecia um formigueiro de gente. As filas de pessoas que aguardavam para passar pela revista se estendiam por quilômetros e contornavam a rodoviária. Gente que veio dos 4 cantos do país. Curitiba. Governador Valadares. Goiânia, Goiás. E teve gente que veio até do exterior. No dia da eleição, na hora que saiu o resultado, eu comprei a passagem, eu sabia que eu vinha para a posse. Foi muito emocionante, eu estou muito feliz, eu nunca senti tanta alegria na minha vida. A Cida veio de Goiânia e com ela uma relíquia. Pode não parecer, mas essa roupa também estava aqui com ela na primeira posse de Lula. É a coisa mais gostosa. Estive aqui na primeira em 2002. Essa blusa aqui, na época eu estava grávida, de 8 meses. Coloquei a blusa relembrando no passado. Mas nem todo mundo conseguiu assistir à cerimônia tão perto como gostaria. Frustrante, viu? A gente vem com tanta expectativa para ver o presidente Lula, né? E chegamos aqui, estamos simplesmente bloqueados, não há informação alguma. Aqui o sol muito quente e a gente fica assim perdido, né? Decepcionado de uma certa forma. É que o protocolo de segurança limitou o público na Praça dos Três Poderes, em frente ao Palácio do Planalto, a 40 mil pessoas. A maioria assistiu à posse dos palcos montados na esplanada. Toda a cerimônia foi transmitida pelos telões, mas tinha gente que não estava satisfeito e tentou dar uma espiadinha por cima da barreira. Este homem foi mais prático, não pensou 2 vezes e subiu na própria bicicleta. Estou em frente dele aqui, ele vai passar por aqui com certeza, você quer ver? De acordo com os órgãos de segurança, cerca de 300 mil pessoas eram aguardadas.
Muitos espectadores, mas poucos problemas. A Polícia Civil registrou 17 furtos, um porte de arma branca e uma suspeita de bomba. E dessa vez foi um maquinista do metrô que avistou um objeto estranho próximo aos trilhos e por isso a polícia foi acionada. O serviço ficou suspenso por algumas horas, mas felizmente não era um explosivo e as pessoas continuaram seguindo para a festa. Uma das imagens marcantes do dia, antes do presidente aparecer, claro, foi essa arma usada por um policial federal para abater um drone que invadiu a área restrita da esplanada. Mas calma, não teve tiro. Ela envia um sinal que faz o equipamento pousar. E logo a pessoa mais esperada do dia chegou na pista sul da esplanada. Quando Lula passou no Rolls Royce, teve gente que não conteve a emoção. O momento fez valer a pena cada minuto embaixo do sol, que também se fez presente e deixou o calor de 27 graus parecerem bem mais. E o pedido foi atendido. Para ajudar a refrescar, o Corpo de Bombeiros jogou água na galera. Nos 2 palcos montados no meio da esplanada, as apresentações começaram ainda pela manhã de domingo. O Ceará é assim! E os shows se estenderam pela noite. No total, mais de 60 artistas abriram mão dos seus cachês para fazer uma programação de cerca de 15 horas, com espaço para ficar todo mundo junto assim ou mais afastado. Quem se cansava, logo procurava um jeito de recarregar as energias, seja sentando no chão ou nas cadeiras, mas logo estava assim, dançando de novo, sem nem pensar em ir embora. As canções da saudosa Elza Soares também marcaram ainda mais o momento. A estrela do festival apareceu no palco e pela 3ª vez Lula discursou. O Brasil deve a cada mulher, a cada homem, a cada adolescente que foi à urna votar, a cada pessoa com mais de 90 anos que compareceu à urna. O Brasil deve a vocês, que muitas vezes foram xingados, que muitas vezes foram ofendidos, que muitas vezes foram amaldiçoados só porque utilizavam uma camisa vermelha. Mas o que roubou a cena foi o beijo, em agradecimento à primeira-dama do Brasil. Esse meu boy é demais! E também boa parte da esplanada para curtir a festa, que seguiu madrugada dentro. Às 3 da manhã, a galera inimiga do fim estava pulando ao som de Pablo Vittar. Afinal, não era qualquer festa. Artistas de vários ritmos tiravam a turma do chão. Perto ou longe, a alegria estava estampada no rosto, no corpo, nos gestos. No coração, lá estava a esperança. Os shows de comemoração da posse do presidente Lula avançaram até quase que amanhã de hoje. Não, hoje de manhã o Marco mostrou amanhecendo e o pessoal lá. Bom, já começaram os trabalhos de desmontagem dos palcos e limpeza do local. A repórter Raíssa Lomonte tem os detalhes. Raíssa, é com você. Depois de um dia de festa para os apoiadores do presidente Lula que vieram acompanhar a posse de perto, a cidade já começa a voltar à normalidade no 1º dia útil do ano. O trânsito na esplanada dos ministérios, que estava bloqueado nos últimos dias, foi parcialmente liberado nesta segunda. A via S1 até as 9h30 da manhã estava bloqueada, da rodoviária até a altura da Catedral, com acesso liberado apenas pelas laterais dos ministérios. Já a N1 estava com acesso liberado somente pelos ministérios até a rodoviária. E hoje é também dia de desmontar a estrutura dos shows. Aqui no gramado, entre os ministérios, as milhares de cadeiras plásticas começam a ser recolhidas.
Estruturas metálicas que sustentaram os telões e palco, aos poucos vão saindo também. Agora, o que ainda chama a atenção é a quantidade de lixo que ficou espalhada no gramado. Muitos plásticos, sacolas e garrafas de bebidas. Alguns catadores chegaram bem cedo para começar a juntar esse material que pode ser reciclado, e um desses catadores até disse que não encontrou sacos de lixo espalhados pelo evento. Isso até facilitaria depois para eles recolherem esses materiais. E para a limpeza geral, o Serviço de Limpeza Urbana, o SLU, enviou 445 garis para atuarem antes e depois dos eventos. Além dos profissionais, 2 caminhões apoiam as coletas. Como a gente pode ver, muita gente passou por aqui e em frente ao Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes, o número foi limitado a 40 mil pessoas. E em meio à multidão, poucos problemas de segurança. Segundo a PCDF, foram registrados 17 furtos, um porte de arma branca e uma suspeita de bomba. A Polícia Federal usou uma arma antidrone para derrubar um aparelho que invadiu o espaço aéreo na cerimônia. Já os bombeiros militares registraram 160 atendimentos, mas sem gravidade. Eram questões relacionadas à pressão alta ou à desidratação. Bom, a previsão é que a limpeza seja concluída hoje e logo em seguida, então, o trânsito vai ser liberado. Portanto, ainda nesta segunda-feira, o primeiro dia útil do ano, tudo deve voltar ao normal por aqui. Muito obrigado, Raíssa. Deixa eu voltar aqui agora para os nossos assuntos, né? Que a gente noticia, que essa é a realidade que a gente está vivendo. Mas estamos aqui na expectativa de que as coisas mudem. A paciente que teve complicações depois que um pedaço de gaze foi deixado dentro do corpo dela, morreu nesse fim de semana, depois de mais de 2 meses internada. A repórter Mônica Vieira está com a família da Camila. Mônica, é com você. Isso mesmo, Malta. A nossa equipe está aqui no Recanto das Emas para conversar com a mãe da Camila Carvalho, que era fiscal de um supermercado, né? Ela foi submetida a uma cirurgia em outubro deste ano, no dia 15, para retirada do útero, né? Ela estava com alguns miomas. Então foi orientado que ela retirasse aí o útero. Então ela passou por essa cirurgia e depois de passar por essa cirurgia, começou a reclamar de uns inchaços, de umas dores, mas só depois que ela foi tirar os pontos é que realmente trouxe aí a gravidade do caso. Nós vamos conversar com a dona Cláudia, que é a mãe da Camila. Obrigada por falar com a nossa equipe. O que a senhora está sentindo nesse momento, né? Sua filha morreu na sexta-feira, né? Por conta dessa cirurgia. Conta pra gente como que tem sido esses dias. Muita tristeza, né? Tô sem chão, não tem nem palavras, é só tristeza mesmo. Minha filha não poder voltar a sair agora, que ficaram sem a mãe, então é muito triste. Foi justamente bem numa data do meu aniversário, né? Assim, eu fui com muita esperança de receber uma notícia boa, que ela estava melhorando. Cheguei lá, recebi a notícia que ela tinha falecido, né? Então é muito difícil para mim. Dona Cláudia, vamos contar o caso aqui em detalhes, porque foi assim, a sua filha, ela passou por essa cirurgia no DAIA, no dia 15, né? Teve a liberação depois, no dia 16, tudo tranquilo, mas ela já estava sentindo um desconforto, mas não reclamava. Quando foi no dia 4, ela retirou os pontos. Foi aí, então, que a cirurgia abriu e vocês verificaram que ela estava com fezes, né? Então, teve realmente o intestino perfurado e foi constatado no hospital daqui de no hospital de Samambaia que eles haviam esquecido um gás dentro dela. Foi isso que foi falado para a senhora lá? Sim. Ela foi para o hospital, né? Ela abriu a cirurgia, eles fizeram a limpeza, ela ficou 2 dias na enfermaria. No dia 7 que ela internou, no dia 9 ela foi para a sala de cirurgia novamente e abriram o abdômen dela, total, né? Aí encontraram cheio de fezes, né, fizeram a limpeza e nessa limpeza descobriram a perfuração e encontraram uma compressa de gases dentro dela.
Então nós estamos falando de que de prazo de 15 dias praticamente, 15, 20 dias. Ela fez a cirurgia no dia 15, liberada dia 16 de outubro. Quando foi no dia 4, ela retirou esses pontos e aí teve essa abertura da cirurgia e foi parar na mesa cirúrgica novamente. Foi quando o pessoal ali, a equipe médica do hospital de Samambaia, descobriu essa perfuração e essa gases em novembro. Isso, foi no dia 9. Aí do dia 9 ela já foi para UTI. Né? E ficou até sexta-feira, até o dia que ela faleceu na UTI. Então ela lutou pela vida do dia 9 de novembro até o dia... Foram 53 dias de luta aí, né, para sobreviver, para poder voltar à vida, mas infelizmente no dia do aniversário da senhora, a senhora recebeu essa notícia de que ela tinha morrido. Isso, eu fui para a visita, né, e o médico me chamou antes do horário da visita, ele perguntou se tinha algum familiar. Na portaria, eu falei, só eu, ele, a senhora é a mãe? Eu falei, sou ele, a senhora pode vir comigo? Aí eu entrei com o médico, ele falou assim, pode ir lá falar com sua filha. Aí eu fui, né, quando eu cheguei perto dela, aí eu passei a mão na testa dela e falei, meu amor, mamãe chegou. Aí ela deu o último suspiro. E morreu. E como que a senhora se sente, né, quando foi constatado ali que realmente eles esqueceram a gases ali, que perfuraram o intestino? O que vocês querem nesse momento? Eu quero que a pessoa que fez isso com minha filha pague na justiça, que ele tem que reconhecer o erro dele, para que ele não venha fazer com outra família, porque ele destruiu a minha família, ele tirou um pedaço de mim, é minha filha, ele tem filho, o médico tem filhos. Já pensou se fosse com a filha dele, ou com a mulher dele? Então, eu quero justiça, eu quero que seja feita justiça. Não que isso vá trazer minha filha de volta, não, mas para que não venha acontecer mais. Porque foi uma negligência. A senhora chegou a registrar um boletim de ocorrência sobre esse caso? Registrei sim, na delegacia do Lago Sul. E o que eles falaram para a senhora? Eles pediram para mim aguardar, né, porque vai ter depois prestar depoimentos, né. Inclusive, Malta, a nossa equipe, a produção teve acesso em relação ao Dyer, né, que fez a cirurgia da Camila Carvalho no dia 15 de outubro. Eles informaram que ela realmente teve esse atendimento ali no hospital, que ela foi liberada no dia seguinte e que estava tudo bem, de acordo com o prontuário médico. A nossa equipe também entrou em contato com a 10ª Delegacia de Polícia, que está investigando esse caso, mas o delegado disse que não vai se pronunciar, que ainda precisa investigar mais o caso para poder falar específico aí sobre o que está acontecendo, o que eles apuraram, para poder realmente falar com a gente, com a imprensa e também com a família. A Camila Carvalho, uma mulher de 39 anos, ela deixa 2 filhos, um menino de 11 e uma menina de 9 anos de idade, um menino de 12, né? E a menina de 9 anos de idade. A mãe, a Cláudia, ela não mora aqui em Brasília. A Cláudia morava com a avó dela, a Camila morava com a avó dela aqui nessa casa onde nós estamos. A Cláudia, que é a mãe da Camila, ela veio no período das eleições e não retornou. Ficou aqui, até mesmo porque a filha iria passar por essa cirurgia, então ela ficou aqui para dar todo esse suporte. E agora, dona Cláudia, como que fica a senhora? Bom, até o momento a gente ainda não sabe o que vai fazer, porque eles têm o pai, né? Aí a gente tem que sentar com ele para conversar como é que vai fazer. Eu tenho que voltar, né? Porque eu tenho a minha vida lá onde eu moro, tenho outro filho para cuidar. Então tem que ver, porque minha mãe não tem condições. O braço direito da minha mãe era a Camila, né? Ela que ajudava a minha mãe em tudo, nas despesas e em tudo. Então o braço direito era ela. Aí a gente ainda tá sem chão. É muito, aconteceu agora, assim, muito recente. A gente não tem como nem pensar, quando a gente só pensa no sofrimento dela, né? Então, assim, por enquanto, eu nem sei o que dizer, não sei. E a sua mãe, como que reagiu quanto a isso? Muito arrasada, né? A filha era como se fosse filha dela 2 vezes, né? Porque foi ela que criou a Camila, né? E ela que era o braço direito. Minha mãe ela já é de idade, aposentada. Então, para minha mãe vai ser muito difícil. E o coração de mãe, como que tá nesse momento aí? Porque não tem nem 7 dias, né? Dessa notícia, dessa perda tão difícil. Não, meu coração tá destroçado, né? Destroçado. Não sei nem como fazer, não tem chão.
Vocês chegaram a receber algum suporte, alguma nota, alguma notícia do hospital? Alguém dando algum parecer sobre o que aconteceu, algum apoio? Do DAI? Não, nada. Eles nem se pronunciaram até agora. E eles acham, eles só falam que vão abrir a sindicância, que ela saiu de lá bem. Ela operou dia 15, dia 16 mandaram ela para casa. Então, como é que eles iam saber se ela estava bem ou não? Eles tinham que ficar pelo menos, uma cirurgia tem que ter um período, não é? No dia seguinte mandaram ela para casa. A senhora já achou meio estranho liberarem com tanta rapidez ou não? Como que foi? Porque a senhora já estava, né, por aqui. Com certeza. É estranho você fazer uma cirurgia como se fosse uma cesariana, só não teve o bebê, mas tirou um órgão de dentro dela. Como é que você faz uma cirurgia num dia, no outro dia já manda para casa? Ela tinha que ficar pelo menos em observação 48 horas, né, para ver se ia sentir alguma coisa. Ela chegou a reclamar de algum desconforto antes desses pontos se abrirem? Sim, ela sentia mal, ela sentia ânsia de vômito, ela não conseguia se alimentar. Ela chegou a procurar o hospital novamente? Não. Ela não procurou, ela só procurou quando abriu a cirurgia, mas não o DAI. A gente levou ela para o Hospital da São Daia. Foi um susto para vocês? Com certeza, porque a gente até então achava que estava tudo bem, né? Ninguém esperava que fosse acontecer isso. E agora, constatado tudo isso, vocês já realmente registraram o boletim de ocorrência? Tem a esperança de que realmente a justiça seja feita? O que vocês esperam? Eu espero, né? Eu tenho uma esperança no fundo do meu coração que isso venha, né? A justiça venha ser feita, né? Que ele venha, o médico venha reconhecer o erro dele. Eu sei que errar, todo mundo erra, mas a gente tem que aprender a reconhecer quando erra, né? Porque foi uma vida. Antes ela estava no hospital, agora ela ela morreu, ela faleceu. Então, para mim, passa a ser uma perda irreparável e passa a ser assim, não foi nem uma negligência, ele matou a minha filha. Ele matou a minha filha. Obrigada, dona Cláudia, aí pelos esclarecimentos. É isso, Malta, essa família aqui pedindo justiça em relação à filha, né? A dona Cláudia, que mora no Tocantins, veio aqui para Brasília. A filha dela, Camila Carvalho, morreu na sexta-feira. Deixou um filho de 12 anos, uma filha de 9. Era a principal, arrimo de família, pode-se dizer, desta casa aqui, porque ela era filha da avó, foi criada pela avó. Então ajudava, era o braço direito. E essa família aí pede justiça, registrou o caso na 10ª Delegacia de Polícia e aguarda aí que a justiça seja feita. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Mônica. Eu queria agradecer muito a dona Cláudia, né, pela coragem de nos dar entrevista, pela disposição emocional de conversar contigo, porque foi ela mesma que entrou em contato com uma colega da nossa equipe e nos avisou da morte da filha, um processo que a gente já vinha acompanhando desde que essa menina passou mal depois da cirurgia, foi internada lá no Hospital de Samambaia com tantas complicações, e me chama muita atenção num momento como esse, que ela vem aqui em TV aberta, não com um espírito de revanche, de vingança, mas dizendo, olha, eu sofri uma perda irreparável, eu exijo que a polícia apure e que as pessoas responsáveis sejam punidas, não porque isso vá trazer minha filha de volta, mas porque eu não gostaria que outra família vivesse o que eu estou vivendo. Esse espírito mesmo, sabe, de prevenir novas tragédias, porque a morte dessa menina para a mãe dela é uma tragédia que vai ficar marcada para o resto da vida. É uma família só, mas é uma família que não quer que essa tragédia que eles estão vivendo agora se repita na vida de outras famílias. Então, fica aqui a entrevista dela como uma cobrança, para que as autoridades entendam o que aconteceu, eventualmente cheguem as pessoas responsáveis, se for o caso, que elas sejam punidas, mas que, sobretudo, que a gente entenda o que se passou para que isso não se repita, né? Uma mãe não merece passar a festa de fim de ano tendo que se despedir de uma filha que foi fazer uma operação, esquecer um pedaço de gás dentro dela. Não dá para aceitar. Obrigado, Mônica. Falando agora de política nacional, o novo ministro da Fazenda, né, é um dos ministros mais importantes do governo, né? Vamos entender, porque é aquele que cuida da diretriz econômica da gestão. Então, como a economia impacta todos nós, a gente tem que ter muita atenção ao que é dito, né, e ao que vem do Ministério da Fazenda. O novo ministro, Fernando Haddad, tomou posse hoje de manhã. Ele prometeu enviar ao Congresso um projeto com uma nova âncora fiscal para substituir o teto de gastos. Deixa eu só falar aqui um negócio. Esse teto de gastos foi uma PEC que foi aprovada lá ainda no governo Temer, que limitava o crescimento do gasto público. Ontem,
no discurso que Lula fez à nação na Praça dos Três Poderes, o presidente chamou o teto de gasto de estupidez e disse que trabalharia para derrubá-lo. Então agora vem o ministro que já tomou posse, Fernando Haddad, dizendo que vai propor ao Congresso uma limitação, uma âncora, né, um limitador para substituir o teto de gastos. Vamos ouvir o que Fernando Haddad disse. Assumo com todos vocês o compromisso de enviar ainda no primeiro semestre ao Congresso Nacional a proposta de um novo arcabouço fiscal que organize as contas públicas pelo longo prazo. Que seja confiável e, principalmente, um arcabouço que seja respeitado e cumprido. Se você se propõe uma meta inalcançável, você não tem meta nenhuma. Se você se propõe uma meta que não seja ambiciosa, você não motiva o país. É nesse equilíbrio fino entre a ambição e a factibilidade que nós vamos exercer o nosso mandato em relação a todas as metas econômicas com as quais todos os que estão nessa sala estamos preocupados. E nós precisamos, sim, buscar um entendimento da autoridade fiscal e da autoridade monetária, buscando o equilíbrio. Eu quero dizer para vocês que eu não gosto de trabalhar por remendos. Nós vamos apresentar, nas primeiras semanas de governo, as medidas necessárias para restabelecer a confiança dos investidores e dos cidadãos no nosso país. Nós não vamos deixar isso para segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Nós vamos resolver isso logo. Obviamente que há uma instância política, que é a Presidência da República, que define o ritmo e que define os rumos do país. Mas enquanto equipe técnica, e vocês sabem o quanto isolada a equipe econômica fica na esplanada. Ela sempre, o patinho feio da esplanada. Nós aceitamos esse encargo, mas para fazer o bem para a população, para fazer o bem para o país. Eu não tenho nenhuma dúvida de que eu estou ladeado aqui das melhores cabeças para me ajudar nessa tarefa de apresentar ao presidente Lula um plano de sustentabilidade social, ambiental e econômica de longo prazo para a nossa nação. Essa harmonização acontecerá em nossa gestão frente ao Ministério da Fazenda. Vocês podem ter a mais absoluta certeza. Eu acredito que o diálogo é a maior ferramenta da política e o melhor caminho para encontrar o denominador comum dos anseios da população brasileira, do mercado, do cidadão, de todos os que aqui dedicam a sua vida. Nós tivemos uma demonstração clara. Um governo que nem empossado estava foi capaz de negociar com o Congresso uma PEC da transição, que atingiu, em algumas votações, a expressiva marca de 366 votos, mais de 70% dos atuais parlamentares. Isso é uma demonstração de que se a gente dialogar com o Congresso, com bons argumentos, de espírito aberto, com humildade, que é muito importante na política, vocês sabem disso, sem arrogância, sem querer ser dono da verdade, nós vamos redesenhar programas, redesenhar política, redesenhar o próprio orçamento. Podemos temer a política, nós não podemos temer o diálogo. E já, de forma preconceituosa, taxar as pessoas que não caminharam conosco até aqui de adversários de um projeto nacional. Nós vamos construir juntos esse projeto nacional, inclusive com a oposição. Lembro-me bem quando, em 2005, o presidente Lula me convidou para ser ministro da Educação. Ele me lançou o desafio de fazer a maior transformação na educação brasileira e de colocar o filho do pobre na universidade. Nós fizemos muito mais do que isso. Nós botamos o filho do pobre na creche, o filho do pobre na pré-escola, o filho do pobre na escola técnica, o filho do pobre na pós-graduação. E melhoramos como nunca, a qualidade do ensino fundamental. Infelizmente, boa parte dessas conquistas foram perdidas, mas hão de ser recuperadas. E muita coisa está de pé até hoje. Essa missão no Ministério da Educação só foi cumprida porque houve diálogo com a sociedade. Nós nunca perdemos uma votação no Congresso Nacional, mesmo de projetos polêmicos. ProUni, cotas, expansão das universidades federais, Fundeb, muita coisa foi aprovada, e foi aprovada sem oposição,
porque antes da votação havia diálogo para construir consensos. Houve muitas parcerias, inclusive público-privadas. O ProUni, que é muito conhecido por ter dado oportunidade para mais de 3 milhões de jovens bolsistas, ele foi uma parceria público-privada. Nós não aceitaremos esse resultado primário previsto na atual lei orçamentária, que prevê absurdos 220 bilhões de déficit no orçamento de 2023. Vamos trabalhar arduamente para rever todos os atos que eu, inclusive, considero ilegais que provocaram essa situação. Além de trabalhar com toda a ênfase na recuperação das contas públicas, é preciso combater a inflação. É preciso fazer o Brasil voltar a crescer com sustentabilidade e responsabilidade, mas principalmente com prioridade social, geração de empregos, oportunidade, renda, salários dignos, comida na mesa do trabalhador e preços mais justos. Essa é a síntese da missão que recebi do nosso presidente Lula e podem ter certeza que eu e essa equipe que eu lhes apresento, nós não mediremos esforços e daremos o melhor de nós para cumpri-la. Bom, primeiro semestre de 2023, né, com a promessa de que até o fim de junho, então, ainda nesse primeiro semestre, o governo enviou ao Congresso uma proposta para substituir o polêmico teto de gastos. Essa declaração de Fernando Haddad foi hoje de manhã, quando ele, começa realmente a trabalhar como ministro da Fazenda. Agora, falando da cerimônia de posse, segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, o saldo foi positivo com relação às ocorrências durante esse último domingo, da posse da presidência da República e também da comemoração que houve na sequência nos shows na esplanada dos ministérios. A repórter Raíssa Lomonte conta pra gente como foi a situação hoje pela manhã lá na esplanada. Raíssa, é com você. Como acompanhamos ao longo dessa cobertura da posse presidencial, foi um grande evento e, felizmente, com poucas ocorrências de segurança, crimes sem violência. Agora, o balanço completo, quem vai trazer para a gente é o Coronel Naime, da Polícia Militar do Distrito Federal. Coronel, seja bem-vindo. Antes mesmo das pessoas terem acesso à Praça dos Três Poderes, foi feita uma revista, foi elaborado um grande protocolo de segurança, não é isso? Com as forças integradas? Sim, todas as forças de segurança a nível local e federal estavam empenhadas na atividade da posse ontem. Nós já começamos as revistas nos acampamentos, fizemos a revista do público que estava acampado, que chegou no DF ainda na sexta-feira. Trouxemos eles para a esplanada já de forma controlada, escoltando os ônibus e já deixando-os na esplanada, de forma a garantir a segurança de toda a população que esteve presente ontem aqui na posse presidencial. E aí, Coronel, quais foram as principais ocorrências, e quantas foram registradas, então, durante esse evento? Nós não tivemos grandes ocorrências, tivemos somente 4 ocorrências que chamaram a atenção. A primeira ocorrência foi uma pessoa que foi presa portando uma faca e alguns rojões explosivos. Na sequência, nós fomos acionados para 3 ocorrências de Operação Petardo, que são operações de busca de explosivos, devido a mochilas, caixas que foram abandonadas no trajeto, e que alguma pessoa ligou para o Copom e informou desse objeto, e aí nós acionamos a Operação Petardo. Mas todas essas mochilas e achadas, a Polícia Militar, através do Batalhão de Operações Especiais, fez a verificação e verificamos que não havia nenhum produto lá dentro que pudesse trazer qualquer perigo à população. Ou seja, tudo indica que foi esquecida mesmo, não tinha nem intenção de assustar as pessoas. Devido ao material que nós encontramos, materiais pessoais, roupas, a gente acredita que realmente foi alguém que ao pegar o ônibus esqueceu, ou alguém que durante o movimento aqui deixou aquela mochila naquele local, mas não havia nenhum objeto que pudesse trazer qualquer risco à população. Quem acionou a polícia provavelmente já vinha assustado, de outras ocorrências que a gente teve recentemente, Infelizmente a gente teve realmente um aumento dos chamados de Operação Petardo na Polícia Militar nas últimas semanas, e a gente acredita que muito é um reflexo das apreensões que ocorreram nas últimas semanas, da prisão que houve no Distrito Federal, mas a gente pode dizer à população para ficar tranquila, nós não temos outros registros no Distrito Federal de qualquer pessoa portando explosivo ou de qualquer objeto explosivo que a gente tenha encontrado durante essas operações. Tá certo, Coronel, agora falando do trânsito, agora são 9 da manhã, tivemos alterações, elas seguem ainda durante essa segunda-feira. Como ficou o trânsito e como deve ficar ainda?
Nós pretendemos o mais rápido possível liberar a esplanada dos ministérios para que a população possa voltar à circulação normal, pelo menos na saída do expediente hoje, né, já esteja a esplanada liberada para as pessoas retornarem às suas residências. Nós estamos aguardando o SLU terminar a limpeza, tendo que ontem a festa terminou já na madrugada de hoje, né, e as equipes não conseguiram fazer a limpeza que era necessário fazer, já estão trabalhando desde cedo, e terminar também a retirada de alguns tapumes que estão avançando sobre a via, que pode trazer algum risco para a circulação. Então, assim que esses tapumes tiverem sido retirados, o SLU terminar a sua limpeza, nós vamos estar liberando a esplanada para a circulação normal da população no Distrito Federal. Tá certo, já começando a semana com tudo organizado. E aproveitando a sua presença, Coronel, janeiro costuma ser até um mês bem tranquilo assim em relação à segurança, não é isso? Janeiro é um mês mais tranquilo, as pessoas estão de férias, nossas escolas estão de férias, as pessoas estão viajando, mas mesmo o mês de dezembro, né, que é um mês de compras, é um mês de festas, né, que a gente tinha um aumento de criminalidade, nós estamos fechando dezembro com uma redução expressiva de criminalidade em relação ao ano passado, que já foi um ano de redução. Né? Então nós estamos fechando esse ano aproximadamente com uma redução de 15% da criminalidade sobre o ano passado, que já foi um ano de redução. Então nós, principalmente nos crimes violentos, né, que nós temos, né, nós estamos apresentando um número de 20 anos, 25 anos atrás dentro do Distrito Federal. Nesse aspecto é mesmo, né, gente? O Distrito Federal vem ano a ano, há muito tempo, reduzindo o índice de homicídio, fruto da ação inteligente da polícia com outros órgãos de segurança. Espero que nesse ano a gente continue nessa boa tendência de queda nos crimes contra a vida, mas que a gente reforce a atenção na proteção das mulheres que têm sido vítimas, né, de seus companheiros, namorados, chefes, colegas, que não respeitam a vida da mulher. A gente está na primeira semana do ano. Hoje é a primeira segunda-feira do ano. Eu acho que ainda é tempo da gente olhar para trás e ver o que se passou num 2022 que foi muito intenso. É olhando para o nosso passado que a gente pode evitar erros no futuro. Funciona assim com tudo, tá, gente? Eu acho que até nesses últimos 10 anos, todo fim de ano a gente sai do ano que está passando com uma raiva, parecendo que ele trouxe tanta coisa ruim, que a gente chega no próximo e aí no final do ano aquilo se repete. Eu acho que é porque a gente não tem olhado com devido cuidado para o nosso passado, para entender onde a gente errou, para entender onde a gente acertou e fazer diferente no ano seguinte. Então, agora a gente vê janeiro, fevereiro, março e abril de 2022 num rápido resumo que eu tenho certeza que você vai gostar de ver. Que ano foi 2022? Decisivo para a política, emocionante no esporte. É campeã do mundo! Marcante para a cultura. Um ano aqui entre a gente, maluco. Tão maluco que começou justamente na vibe do TikTok. Então viagem de avião, uma princesa, uma pressão, sapato do malvadão. Malvadão 3, do rapper Xamã, foi a música mais tocada na virada de 2021 para 2022, segundo o Spotify. Nada mais justo, já que janeiro, se a gente voltar no tempo, foi um mês realmente malvado. Em Capitólio, Minas Gerais, imagens que rodaram o país. Que a imensa se soltou do cânion e caiu na água em cima dos barcos. 32 pessoas ficaram feridas, mas infelizmente 10 não sobreviveram. Essa foi a primeira amostra de que 2022 não seria para os fracos. As chuvas em São Paulo deixaram mais de 600 pessoas desabrigadas. A tempestade tropical Ana deixou 88 mortos, numa verdadeira tragédia. Foi em janeiro que o vulcão Tonga entrou em erupção e provocou tsunamis no Pacífico Sul. O carnaval foi cancelado por causa da pandemia. E falando nela, o Brasil começou 2022 celebrando um ano de vacina. Importante, já que janeiro chegou com um combo respiratório. Flurona, que é a combinação dos vírus influenza e coronavírus, tudo de uma vez só. Meu amigo, muita gente ficou derrubada. Príncipe Andrew, o filho favorito da rainha Elizabeth, perdeu os direitos militares. Ele foi afastado por causa dos escândalos de assédio que abalaram a realeza. Yes, it's known. Coisa linda. O jogador Robinho foi condenado em última instância na Itália por violência sexual.
Falando em justiça, Novak Djokovic. Lembra da polêmica que ele se recusou a tomar vacina para competir? Pois é, o caso foi julgado e, com decisão unânime, o tenista saiu da Austrália deportado. Meu choro não é nada, nem de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Ah, a mulher do fim do mundo. A incomparável voz do milênio. Elza Soares morreu aos 91 anos de causas naturais. A notícia parou o país e em todo canto homenagens para a carne negra, que representou e exaltou todas as outras. Morreu também o humorista Batoré. Aos 61 anos, Ivanildo Nogueira sofreu uma infecção generalizada. Na ciência, um homem de 57 anos recebeu um coração de porco. O transplante do órgão, que foi modificado em laboratório, aconteceu no dia 11 de janeiro nos Estados Unidos. David Bennett viveu 2 meses com esse coração batendo. Isso foi um feito inédito para a medicina. E o que não foi novidade, Lewandowski, do Bayern de Munique, recebeu a bola de ouro da FIFA. Mas vem cá. E a repórter da TV Aratu, hein? Mostrando aqui nesse momento a situação do 11º andar. O senhor está no seu trabalho, meu amor, fazendo o seu trabalho, o senhor está corretíssimo. Claro. Uma entrada ao vivo que virou meme. Driele Veiga não gostou de ver o pessoal de um prédio favorecer outra emissora de televisão. Ela ficou pistola e falou mesmo. Estou dizendo que eu só posso ficar se o morador me convidar. Você pode me convidar? Pronto, agora estamos convidados. Na ciência, o reator da China quebrou o recorde de temperatura. Por 17 minutos, ele ficou mais quente que o próprio Sol. Acredita? E falando em coisas do espaço, teve até meteoro no Triângulo Mineiro. Eu caso que essa mulher vou para lá e Ludmilla Numanais lançou Maldivas, um pagodão feito especialmente para Bruna, a esposa dela. Mas janeiro, vou te contar, viu? Que mês difícil pro romance. O namoro de Gabi Martins e Thierry chegou ao fim, junto com o casamento de Gabriel Medina e Yasmin Brunet. Término difícil, sofrido, mas não teve jeito. Casal tão diferente assim, pra funcionar só mesmo em música, né? Eduardo e Mônica, por exemplo. Depois de marcar o rock brasileiro, a dupla finalmente chegou aos cinemas. Janeiro foi pesado, mas reage, mulher, bota um cropped. Foi isso que o pessoal mais fez em fevereiro, graças a esse meme que rodou as redes sociais. Cara do mundo empreendeiro, pai, ó. Ó, aqui do Brasil, pai, ó. Receba. Se não foi cropped invadindo a sua timeline, com certeza foi o Luva de Pedreiro. Oi, nós, Luva de Pedreiro, pai. Irã de Santana Alves, do interior da Bahia, virou um fenômeno nas redes sociais. E olha que a disputa pelo posto de viral do mês, meu amigo, foi grande, tá? Teve a gravidez da MC Loma. Eu tô grávida, gente. Mas eu sei quem é o pai. O golpista do Tinder, o cancelamento do Monark. Só pedir desculpa mesmo, porque eu errei, a verdade é essa. Eu tava muito bêbado. E os boatos da paternidade envolvendo Gustavo Lima. Cada uma, né? Mas calma aí, falando em música, quem é essa menina de vermelho? Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver ela rebolando até o chão. Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver ela rebolando até o chão. Em fevereiro só deu Glória Groove com o hit Vermelho. A música tocou em tudo quanto era balada. Mas se de um lado o clima era de festa, de outro nem tanto. A cantora Paulinha Abelha, do grupo Calcinha Preta, morreu aos 43 anos. Ela ficou quase 20 dias internada e, segundo o laudo médico, a morte foi causada por 4 doenças. O Brasil também se despediu do jornalista e escritor Arnaldo Jabor, que morreu aos 81 anos. E é nesse clima de tristeza que a gente entra no assunto mais comentado em fevereiro no planeta. A guerra, que a Rússia jurou até o último minuto que não faria, mas fez.
Esse é um momento aterrorizante, né? É um som clássico de filmes de guerra, mas aqui a coisa é real. A Rússia invadiu a Ucrânia, que resistiu e ainda resiste bravamente. Essa disputa por territórios tirou a vida de milhares de pessoas de ambos os lados. A guerra mudou a vida de muita gente e até aqui no Brasil os impactos foram sentidos. A gasolina subiu, a exportação de fertilizantes da Rússia para o Brasil foi comprometida, a do gás natural também. E olha que o Brasil, em fevereiro, tinha os seus próprios assuntos para resolver. A chuva em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, que causou uma tragédia histórica. As enchentes e os deslizamentos provocaram a morte de mais de 240 pessoas. No esporte, o Chelsea foi campeão mundial, em cima do Palmeiras por 2-1. Aconteceram também os Jogos Olímpicos de Inverno na China. Da série Se a Gente Contar Ninguém Acredita, tem duas histórias muito loucas. A invasão de caranguejos em Cuba e, peraí, no deserto do Atacama a invasão é de roupas? Avisa que é ela! A funkeira de Honório Gurgel fez de 2022 a sua ascensão na carreira internacional. Prova disso é que março começou ao som de Envolver, e não por acaso, a música chegou ao top 1 do Spotify. Que responsa, hein, patroa? Já que eu tô falando de música, partiu Lollapalooza! O festival aconteceu em São Paulo e trouxe várias estrelas. Miley Cyrus, The Strokes e Doja Cat não prometeram nada, mas entregaram tudo. Atenção, telespectadores, para o top de 5 memes com o tapa do Will Smith no Oscar. Uma piadinha controversa durante a maior festa de gala do cinema. Will Smith levantou da cadeira, andou em direção a Chris Rock e, por essa, ninguém esperava, nem o próprio Chris. O tapa do Oscar foi o assunto mais comentado da internet e, quiçá, do mundo. Uau! Também sobre cinema, o Batman do Robert Pattinson chegou às telonas de um filme muito elogiado pela crítica. Crítica essa que lamentou profundamente a despedida do ator Bruce Willis. Ele teve que se afastar da profissão por causa de um diagnóstico médico. Vamos a outros acontecimentos de março. O Palmeiras foi campeão da Recopa Sul-Americana e a China sediou em Pequim os Jogos Paralímpicos de Inverno. O acidente aéreo que matou o grupo Mamonas Assassinas completou 26 anos. Taylor Hawkins, baterista da banda Foo Fighters, morreu em Bogotá, na Colômbia. E a Rússia começou a sofrer sanções por causa da guerra. Foi em março que uma mesquita do Paquistão sofreu um atentado e que um avião na China caiu de forma misteriosa, com 132 pessoas a bordo. E ninguém sobreviveu. Heat Waves, do Glass Animals, foi a música mais tocada do mundo, acredita? E o mais impressionante, ela nem foi lançada em 2022. O hit inusitado invadiu a trilha sonora de março. Em 2014, o começo de um sonho. Em 2022, deu tudo errado. O casamento de Kanye West e Kim Kardashian chegou ao fim. E foi em março que eles assinaram oficialmente o divórcio. A fila da Kim andou depressa. E segundo a internet, ela foi de um relacionamento de centavos para um namoro de milhões. É, meu amigo, esse meme de milhões pegou de um jeito, né? A coisa viralizou de uma forma que a frase de milhões e de centavos foi usada para tudo. Então, aproveitando a onda, eu aviso logo. Se março foi agitado, se prepara, porque abril, olha, esse sim foi um mês de milhões. É ao som de First Class, do Jack Harlow, que o quarto mês do ano começa. Aproveita a batida e segura essa. O Fluminense levou o campeonato carioca, Palmeiras foi o campeão paulista e no Gaúcho deu Grêmio.
o Fortaleza saiu vitorioso da Copa Nordeste numa campanha linda. E o motivo da festa não foi só o futebol. Teve carnaval, ou melhor, carnabril. Folia fora de época, mas linda como sempre. No desfile carioca, a Grande Rio deu show e saiu com o título de campeã. Entre as escolas de samba de São Paulo, a primeira colocada em 2022 foi a Mancha Verde. Anitta lançou o álbum Versions of Me e o clipe de Boys Don't Cry fez várias referências à cultura pop. Também foi notícia, a FIFA sorteou os grupos da Copa e Elon Musk comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares. Uma grana, hein? E disputa milionária foi o que aconteceu também nos tribunais. Johnny Depp versus Amber Heard. O fim de um casamento exposto para todo o planeta. Brasília completou 62 aninhos e a nossa comemoração, olha, foi emocionante. O Heróis de Brasília contou a história de 3 pessoas, 3 projetos, 3 super-heróis da cidade que ajudaram a construir um mundo melhor. Foi lindo. Em Vila Velha, no Espírito Santo, um prédio de 3 andares desabou. O motivo foi uma explosão causada por um botijão de gás. 3 pessoas morreram e elas eram da mesma família. Nas Filipinas, a tempestade tropical Meji deixou mais de 120 mortos. E tragédia foi o que aconteceu ainda na África do Sul. As chuvas provocaram a morte de 306 pessoas. Triste demais. No futebol, despedida. Fred Rincon morreu num acidente de carro na Colômbia. Vamos para a China agora? Lá, a pandemia do coronavírus ainda dava dor de cabeça. O engarrafamento de navios no porto de Xangai fez a encomenda de muita gente atrasar. Mas não teve jeito. A notícia que parou o Brasil foi mesmo essa aqui. Durante um surto psicótico, essa mulher teve uma relação com um morador de rua. O marido da Sandra, o Eduardo, quando chegou, à primeira vista achou que se tratava de um estupro. E para defender a esposa, agrediu o morador de rua. Naquele mesmo dia, a Sandra foi internada e só 40 dias depois teve alta do hospital psiquiátrico. Sandra Mara Fernandes, o nome que ficou conhecido em todo o Brasil. Fora de si, num surto psicótico, ela teve uma relação com um morador de rua. A história viralizou nas redes sociais e o homem, Gilvaldo Alves, virou, para tristeza do Brasil, uma espécie de celebridade na internet. Olivia Rodrigo venceu 4 categorias do Grammy. E foi em abril que o SBT se despediu do programa Bom Dia e Companhia, depois de 28 anos no ar. Mas sem tempo para tristeza, porque é hora de meme. E o de abril foi... adivinha? Pilar! Por que você matou o Curirim? Eu estou nervoso! Eu estou nervoso! O vídeo do jovem Júnior Caldeirão foi reproduzido várias vezes, porque o brasileiro, você sabe, não perdoa. Mas pra sorte do Júnior, ele não viralizou sozinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Em abril, uma certa música invadiu as redes sociais. O hit estourou no TikTok com essa que, eu ouso dizer, se tornou a dancinha mais famosa do ano. Desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Apanhando, tá lançando essa braba pra menorzinho. Apanhando, tá lançando essa braba. Será que houve alguma outra música que superou o Desenrola, Bate, Joga de Ladinho ao longo do ano passado? Não sei, não me lembro. A gente vai ver amanhã e depois na reapresentação que a gente está fazendo da retrospectiva maluca do É Sábado. Quem pôde acompanhar no último dia 31 assistiu, mas como já tinha muita gente viajando, né? Você talvez chegou de viagem com a sua família aqui, a gente reapresenta segunda, terça e quarta os principais fatos de 2022 para que a gente saiba o que passou e a gente tente fazer diferença nessa nova oportunidade que é o ano novo que começa.
Então, a gente vai fazer um rápido intervalo agora, tá? Mas na volta do break, nós voltamos com informações ao vivo sobre essa primeira segunda-feira, primeiro dia útil do governo do presidente Lula. Vamos ver como é que está a agenda do presidente e o que a gente tem de informação para compartilhar com vocês, com os nossos repórteres ao vivo. Já, a gente volta já. Continuar com o nosso noticiário, primeiro dia útil do ano, primeiro dia do governo mesmo do presidente Lula oficialmente no cargo. Ele está se reunindo com líderes estrangeiros. O repórter André Anelli está acompanhando essa agenda desde cedo e traz as informações para a gente. André, tem algum ponto específico sendo discutido nessas reuniões ou são encontros mais de um tom de aproximação, diplomáticos? Boa tarde para você. Boa tarde, Malta. Boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. Você disse muito bem, são encontros iniciais apenas diplomáticos. Inclusive, foi esse o tom que deu agora há pouco o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Ele foi um dos últimos aqui, então, a ter um encontro direto, um encontro bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e disse que essa primeira reunião se trata de uma retomada do diálogo entre os dois países. Alberto Fernandes ainda elogiou Lula como um líder capaz de promover o desenvolvimento integrado da América Latina e disse que sentiu falta da presença de um representante brasileiro em fóruns internacionais nos últimos anos, numa clara crítica, então, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Alberto Fernandes ainda disse que aguarda Lula no dia 23 de janeiro, nessa que será então a primeira viagem internacional do presidente do Brasil. Ele que será recebido então pelo presidente da Argentina lá em Buenos Aires e que nessa ocasião então eles devem divulgar ações mais concretas em torno do desenvolvimento dos dois países. Malta, lembrando que esse encontro com Alberto Fernandes faz parte de uma série de reuniões bilaterais que começaram hoje às 9h30 da manhã aqui no Palácio do Itamaraty, a sede do Ministério das Relações Exteriores. Até o momento já conversaram diretamente com Lula os representantes da Espanha, Bolívia, Guiné-Bissau, além da Argentina e também do Equador. Além dessas questões comerciais e de retomada do diálogo institucional, é possível que entre também na pauta a preservação ambiental, uma vez que essa foi uma pauta defendida por Lula e que, segundo ele, seria retomada com o diálogo, então, com os países do exterior. Então, essa é uma pauta que possivelmente pode ser debatida, inclusive com o presidente de Portugal, que é um dos próximos que devem ser recebidos logo depois do almoço do presidente aqui no Palácio do Itamaraty. Malta. André, não sei se chegou até você aí a informação, nós soubemos que o presidente Lula tem a intenção de comparecer à cerimônia de velório de Pelé lá em Santos. Você já sabe nos dizer assim se vai ser hoje ou se vai ser amanhã, porque a agenda hoje parece que está lotada, né? Pois é, Malta, a expectativa é que Lula possa viajar, então, para Santos, no litoral paulista, para, de fato, acompanhar essa cerimônia de despedida ao rei Pelé, essa cerimônia que acontece até às 10 da manhã, lá na cidade de Santos, que, então, foi onde Pelé se consagrou, apesar de ele ter sido mineiro de Três Corações, foi onde, então, ele se consagrou no futebol. Então, há a expectativa de que, após essas reuniões bilaterais, representantes de pelo menos 15 países, Lula embarque rumo ao litoral paulista para então dar o último adeus ao rei Pelé, lembrando que essa é uma cerimônia de despedida que vai durar 24 horas. Começou às 10 da manhã e deve seguir até às 10 da manhã de amanhã, ou seja, Lula chegará nos momentos finais então dessa homenagem. Malta. Obrigado, André, pelas informações. Bom trabalho para você aí no Itamaraty. Aproveitando que o André deu a deixa, a gente pode assistir imagens ao vivo, porque a cerimônia de velório do rei Pelé acontece nesse momento lá em Santos, na Vila Belmiro, vai até amanhã às 10 horas da manhã. Algumas autoridades já foram vistas por lá, por exemplo, o governador Tarcísio de São Paulo já esteve na cerimônia. Outras tantas são esperadas nessas 24 horas de despedida do rei Pelé. Inclusive, eu já faço aqui o convite na sequência do SBT Brasília, primeira edição, vem o SBT Esportes Brasília, tratando evidentemente da despedida do maior atleta de todos os tempos. Mas antes, deixa eu só falar aqui de outro destaque da programação do SBT. Hoje, quem veio contar pra gente como vai ser a semana em Poliana Moça é a Celeste, personagem da atriz Alana Lopes. Conta pra gente, Celeste, como vai ser? Hello, brasilienses lindos do meu coração, meus conterrâneos. Poliana Moça tá imperdível essa semana. Então vamos de spoiler?
tô fora. Gente, o pobre do Luca tá arrependido, ele não quer mais fazer parte da bandidagem. Só que os vilões mais carismáticos do Brasil mandam um papo reto. Que o único jeito de sair do esquema é se ele desaparecer. Essa relação dela com a Tânia seja uma O Jeff conta pra Brenda e pra Raquel que a Celeste é filha da Tânia. A verdade que indica ter duas. Oi? Eita, agora que essas meninas vão implicar com a Celeste, hein? Quero só ver. Alguém pagou sua fiança, Roger? Lógico que não, eu fugi. Depois de fugir da prisão, o Roger volta pro esconderijo. Só que a Violeta e o Walt Disney ficam sem entender nada e perguntam como ele conseguiu. E ele revela que contou com a ajuda de uma pessoa. Quem? Valdineia, isso mesmo, a mãe do Walt Disney. Durval conta pra Raquel e pro André que o novo genro vai ficar pra jantar e oficializar pra família inteira o novo relacionamento deles. Eita! O que esteja aí a acontecer entre vocês dois? Enquanto isso, o Roger invade a casa da Glória e dá de cara com o irmão e com a mãe. Que surpresa, mãe! Uau! Uma surpresa e tanto. Então é isso, continuem assistindo Poliana Moça, que a novela tá incrível. Um beijo e muito obrigado, Celeste. Então, você de casa, não perca Poliana Moça, de segunda a sexta, 8h30 da noite. Então, 7h45 tem o SBT Brasil, com as principais notícias do dia. E, na sequência, a novela que agrada a família brasileira. Poliana Moça, sempre 8h30 da noite, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia nessa nossa primeira segunda-feira do ano, que a gente entenda esse ano que está começando agora como uma renovação das oportunidades para que a gente faça diferente e alcance os nossos sonhos. Dizia Einstein que a maior insanidade é você continuar fazendo as mesmas coisas na sua vida e esperar que outro resultado apareça. Não vai aparecer. Se ficar agindo igual, acontece a mesma coisa. A chance de mudar está nas suas mãos. No Instagram, @FelipeNotaTV, eu espero sempre a sua foto, você e a sua família assistindo ao nosso jornal, para a gente colocar você aqui na tela da TV mais feliz do Brasil. Obrigado pela companhia e agora é hora do SBT Esportes Brasil. Tchau!